Boa noite, estamos chegando para mais um podcast e a gente quer agradecer a você que nos acompanha. Gente, vou falar uma coisa, o podcast da semana passada bombou e eu quero agradecer a todo mundo que compartilhou, que curtiu, que mandou aviãozinho para o podcast do Wesley Rosário, um super influencer daqui da cidade de Jacupiranga. E babados fortíssimos vêm por aí, viu? E eu quero agradecer a você que nos acompanha em todo o Vale do Ribeira, aqui em Jacupiranga. Estamos nos estúdios da Abdon Filmes e eu quero convidar você a já direcionar aqui. Hoje eu acertei, é para cá, ó. Direciona aí, aponta o seu celular nesse QR Code e você vai ser direcionado para a página aí da Abdon Filmes. E de repente, se você está precisando fazer um trabalho super profissional, trabalho top de linha, você vai falar com essa galera aí, tá bom? Vem novidades por aí, não vou dar spoiler. Fique ligado nas redes sociais da Abdon, que logo você vai acompanhar novos trabalhos. Inclusive, já tem alguns em andamento aí, vários podcasts já, e a gente agradece por mais uma oportunidade de estar aqui ao vivo e a cores. E hoje a gente está com um convidado muito especial, que é o Lincoln Carvalho, né? Isso, Carvalho. Seja bem-vindo, Lincoln. Obrigado. Um amigo que eu conheço desde criança. Verdade. Um rapaz que eu tenho orgulho, né? De dizer que é meu amigo, porque a gente... Você lembra dos bailinhos de antigamente? Demais, né? Uma época fantástica, né, Gisele? Poxa. A gente vai contar um pouquinho dos bailinhos, mas Sim. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Muito obrigado. E aí, Lincoln, fala um pouquinho pra gente, né? De onde que você surgiu? Nasceu aonde? Conta um pouquinho primeiro da sua história, porque é assunto que não vai faltar, né? Bastante. Bom, vamos lá então, né? Obrigado para quem está assistindo também. Fico feliz aí de estar acompanhando a gente. Bom, eu sou um cidadão de Cajati, né? Nasceu em Cajati? Eu nasci em Registro, né? Como a maioria na época, nós sabemos que a nossa cidade não conta com maternidade até hoje, é algo que também eu acho que já tem potencial para isso, né? Mas enfim. Então nasci em Registro, né? Como a maioria que são da minha época aí, eu não vou falar minha idade, né? Mas eu já não sou tão garotinho assim. E a minha história, ela se deu bastante, né? Eu posso falar através do meu pai, que era muito conhecido da comunidade de Cajati. Seu pai era quase um padre. Exato. Eu era chamado, pra você ter ideia, Gisele, de filho do padre. Né? Ele era conhecido, eu creio que um monte de gente achava que o Laerte era padre, que ele usava aquelas vestimentas, né? Sim. Meu pai, ele era um diácono, né, dentro da Igreja Católica. Ele tinha autorização das igrejas superiores da Igreja Católica, né, inclusive de Roma, porque naquela ocasião, hoje eu não sei exatamente como funciona, né? Hoje eu sou evangélico, né? Mas fui católico também com muita honra, tá? Igual eu, né? Sim. Eu costumo dizer que ser evangélico e ser católico é uma questão apenas de você se sentir bem aonde você está. Sim. Né? Eu agradeço muito à Igreja Católica pela minha formação. O que eu sou hoje eu devo à Igreja Católica. Você foi coroinha também? Eu fui líder da... Eu acho que naquela época eu não cheguei a ser coroinha, mas eu frequentei todas os ditames, né, que existiam na Igreja Católica. Fiz tudo, né? Batizou, crismou, primeira comunhão. Isso. Eu também passei por todas essas etapas. Vou até citar um cara muito querido, que foi meu professor de crisma, que é o senhor João Plácido. Não sei se você conhece. Nossa, claro que eu conheço. Né? Um senhor extremamente inteligente, uma pessoa de extremo caráter, né? Ele foi meu professor de crisma, me ensinou muito. Então, parte do conhecimento também sociopolítico que eu tenho, eu também devo a ele. Foi um professor para mim. A gente entrevistou a Ana Perugini aqui, né, a deputada, e o seu João já veio aqui, já conheceu, veio junto com o Edivaldo, conheceu aqui os estúdios também. Que bom, uma excelente pessoa. Sim. Mas o meu pai foi assim, né? Ele realmente era como eu disse, eu era conhecido como filho do padre, né? No começo, quando eu era criança, isso me incomodava um pouquinho, porque virava um pouquinho de brincadeira com os colegas, né? Eu não sei se você estudou também na Escolinha da Serrana. Sim, quando eu vim para Cajati com 7 anos, que a gente veio de São Paulo para cá, era a Escolinha da Serrana, era aquela da Corujinha. Sim. Nós somos do mesmo tempo. Eu acho que você deve ser pouquinha coisa mais velho que eu. Mas somos do mesmo tempo da Escolinha da Serrana. Estamos ali. Somos jovens ainda, né? Bastante. É verdade. Então, realmente eu estudava lá. E de lá que veio, né, essa conversa do filho do padre.
Mas, enfim, é porque meu pai, ele como muitos, né, em Cajati, acredito como o teu pai também. Inclusive, é até interessante falar isso. O teu pai esteve na minha casa recentemente e falou que também trabalhou com meu pai. Olha né? só. Que é um detalhe interessante. E, então, como muitos senhores daquela época, trabalharam na Serrana, a antiga Serrana SA de mineração. Meu pai também era de lá. Aí muito católico que era, devido a minha avó, que eu acho que muitos cidadãos de Cajati podem lembrar, chamava-se Dona Otília de Souza Carvalho, meu avô Vitorino Carvalho, e eles eram moradores daquela casinha que fica em frente à rodoviária, né? Que hoje a gente, né, é a propriedade da família, então por enquanto a gente está alugando e tal, mas era o local que eles viveram lá, né? E eles eram muito católicos. Então meu pai, numa família de muitos irmãos, foi aquele filho que a minha avó preparou para ser o exemplo dentro da Igreja Católica, né? Um filho que estudasse tudo do catolicismo. Era como se fosse um Samuel, então. Exato, exato. A mãe quase ofereceu ele para Deus. Praticamente isso, praticamente isso. E aí ele, né? Eu cresci vendo meu pai fazendo casamentos. Aí as pessoas, nossa, mas não é só padre que faz casamento na Igreja Católica? O Laerte fazia casamentos. Fazia. Ele tinha, para poder fazer isso, ele tinha que ter autorização da Igreja de Roma. Ele fez algum curso na época? Fez curso. Fez cursos, né? Ele usava uma indumentária que se coloca aqui, que geralmente são os padres que usam, né? Talvez eu esteja enganado, alguém possa me corrigir aí. Eu acho que é epístola o nome. Eu não tenho certeza se é isso. Eu acho que é isso mesmo. Mas ele podia, sendo um diácono da Igreja Católica, com autorização para fazer casamentos, ele podia fazer, tanto que ele era único. Se não né? me falha a memória, hoje o Edilson Lara usa essas vestimentas, né? Exatamente. Hoje ele é o diácono de Cajati. Né? Existem outros dentro do Vale do Ribeira, inclusive um amigo meu de Sete Barras, né? Que também é diácono lá. Então eles podem usar porque tem essa formação para diaconato. Entendi. Né? Dentro da Igreja Católica tem esses ditames, né? E meu pai fazia celebrações, né, dos falecimentos das pessoas. Então eu, pequenininho, ia com meu pai, né? A gente usava... O filho do padre. O filho do padre, né? Com a sandalinha franciscana que falavam, né? Que aí meu pai comprou para mim, aí eu ia aí na barra da calça do meu pai e fui aprendendo muita coisa com ele. E aí que começou a minha história das pessoas começarem a conhecer o Lincoln, né? Tem até uma história engraçada também, Gisele, nessa história, que é, assim, me incomodava um pouco quando comecei a me tornar adolescente, a coisa de ser chamado sempre de filho do Laerte, porque ele era uma figura que tinha muito destaque em Cajati. Sim, né? seu pai, acho que não tinha quem não conhecesse Sim. o Laerte da Igreja Católica, né? E quando você é adolescente, você se acha, né, o cara, você quer, né, ter as suas coisas, a sua história. Aí eu falei, poxa, eu não sou só o filho do Laerte, eu sou o Lincoln também, eu tenho algumas coisas para mostrar. Né? E meu pai se divertia com isso, né? Porque ele falava assim, filho, você vai ser melhor que eu em tudo. Né? Meu pai hoje é falecido, ele faleceu. É uma pessoa importante demais para mim. Tudo que eu sou, eu devo a ele. Tudo que eu sei, eu devo a ele. Os exemplos, né? E até as dificuldades que ele passou, como qualquer ser humano também. Algumas pessoas até o julgaram em momento de dificuldade, porque eu vejo isso natural nas pessoas. As pessoas acabam julgando, porque é da natureza do ser humano julgar, né? A gente sabe que é da natureza... Esse julgamento já vem desde lá do tempo de Jesus, né? Exato, exato. Pecam por fazer isso, mas nós também, porque nós também somos falhos e muitas vezes, às vezes, nos vemos fazendo a mesma coisa, mesmo sem querer, né? Mas, enfim, ele me ensinou muitas coisas boas, né? Então, eu, de fato, sou filho do padre com muito orgulho, né? E ficou até hoje, filho do padre? Ficou, né? Então, as pessoas, nossa, seu pai, meu Deus, quando as pessoas me encontram na rua, falam, você é o filho do Laerte, né? Nossa, quanta falta faz o seu pai. Então, eu estava falando com a Marli esses dias, inclusive, que é uma amiga sua também. Sim. E meu pai celebrou o casamento dela, da Marli, com o Toninho. Eu fiz a bodas de diamante agora esses dias, dos pais do Toninho, né? E tive lá na Vila Vitória, né? No salão paroquial. E os amigos também que eu adquiri na Igreja Católica, porque eu também, quando cheguei em Cajati, né, minha família também era toda católica. E eu fiz todo aquele cronograma que tem, né? E vai. Tanto que quando eu me casei, os padres, eu acho que era o Laerte também na época, eu não fui aceita, né, na igreja de Cajati. Verdade, eles não me aceitaram para casar lá. Por quê?
porque o meu marido não era nem batizado Tem isso mesmo. e eu não tinha a crisma. Eu tinha até a primeira comunhão. E aí eles falam, não, para poder casar tem que ter toda a preparação, você tem que ter passado por todas as etapas, senão... E aí a gente foi batendo de porta em porta, de município em município, até que nos aceitaram em Pariquera. A família dele era de Pariquera. E o padre, na época, ele falou assim, olha, eu aceito casar vocês na igreja, né, faço, né, o casamento, contanto que na primeira oportunidade vocês vão terminar os sacramentos, né? Eram os sacramentos, Sacramentos, né? exatamente. E aí ele batizou, e você imagina batizando naquele tamanho, né, pôr água na cabeça lá, e fez tudo certinho. E a gente casou, e lá, com o tempo, nós começamos a participar da pastoral da família. Então, foi uma experiência também que eu vou levar para sempre no meu coração, porque as amizades verdadeiras, elas permanecem, além das placas das igrejas. Exato. E Toninho, Marli, não vou citar pessoas, mas vários, né, lá, né, que era a família do Varasquim, a família do Ismael da padaria, Valtinho, nem se fale, né? Sim, Então pessoas foram queridas. pessoas assim, Lurdinha, né, que era da Lurdinha, Raoni. sim. Então assim, foram pessoas que até hoje a gente tem um carinho imenso, Sim. né, que ultrapassaram, né, as barreiras de hoje você não é mais católica, hoje você é evangélica. Sim. Mas a gente leva essas pessoas no coração. Muito. São pessoas extremamente queridas, né? Eu também tenho um afeto muito grande, né, por esses nomes que você citou. Pessoas fantásticas. Eu acredito que a comunidade católica de Cajati é formada por gente fantástica, né? A igreja é excelente. E como eu disse, é uma questão pessoal, né? O chamado que cada um tem é muito pessoal. Então, os irmãos que estão na igreja católica, né? Glórias a Deus, né? Eles servem a Deus lá, isso é ótimo, excelente. Deus se faz presente lá também. Eu lembro de você numa época em que você era muito envolvido com a juventude da igreja católica. Sim. Então foi aí que foi o segundo estágio, digamos, da minha história, né? O primeiro estágio já te contei. O filho do padre. É, o filho do padre, né? Estudando ali na escolinha da Serrana. Aí depois eu fui para o Bico do Pato, né? Aí meu pai deixou de trabalhar na Serrana e eu moro no bairro Bico do Pato. E morava na época, eu voltei a morar agora recentemente. Então fui para a escola do Bico do Pato. Aí começou a minha história já a ser construída como o Lincoln, né? Não apenas o filho do Laerte, mas o Lincoln. Aí eu comecei a frequentar a comunidade Santa Rita de Cássia, no bairro Bico do Pato. A igreja católica do Bico do Pato. Que existe até hoje. Sim. E lá, obviamente, as pessoas já começaram a notar em mim um talento grande para liderança. Eu já gostava de falar, eu era do tipo assim com meus amigos já quando criança, que nós fazíamos as rodinhas do amigo, eu já era aquele cara que articulava as coisas, que organizava todo mundo nas festinhas, nas brincadeiras, quando a gente ia comprar salgadinhos e... Às vezes eu tinha um amigo que gostava de comprar um salgadinho e comer lá naquelas manilhas grandes que tinha perto da Vila da Serrana. Sei. Que era bem fresquinho ali. Então a gente ia lá e eu que juntava a galera, né? Ou seja, é um talento para liderança que eu herdei do meu pai. E aí eu comecei lá, né? Aí fui para um grupo de jovens lá. Logo que eu entrei lá, o pessoal, nossa, Lincoln, você tem um dom, né? Você precisa se tornar líder do grupo. Mas na época, é um outro detalhe interessante, eu era muito jovem para ser líder. Mas tanto a igreja começou a confiar na minha habilidade, que eu tenho certeza, hoje eu sei que era Deus na minha vida, né? Mas para mim era só algo que eu gostava na época, na minha cabeça de adolescente, pré-adolescente, adolescente. E eles também tiveram que pedir autorizações das comunidades eclesiais superiores, né? Eu acho que, se eu não me engano, a gente pertencia à sub-regional de Sorocaba. Na época que teve que pedir autorização para que um rapaz tão jovem, né, com 13, 14 anos, pudesse se tornar líder de um grupo de jovens. Aí eu me tornei líder de um grupo de jovens com 13 para 14 anos. Olha que bacana. Entende? Aí começou a minha história. E daí só foi evoluindo, né? Ao ponto de... Aí você falou, porque todo mundo começou a conhecer o Lincoln da juventude católica. Eu me lembro muito bem de você naquela molecada lá, né? Sim. Nossa, foram muitos eventos bons. Eu fiz muitos amigos também dentro dos grupos de jovens, pessoas também de destaque hoje na cidade de Cajati, né? Eu não vou citar alguém aqui agora, pode ser que eu esqueça de alguém e talvez o pessoal não goste, né, de eu citar apenas um nome. Mas foram vários amigos ali que... amigos teus também que eu sei, professores, né? Então vou citar um, por exemplo, que é o Adriano, né? Professor Adriano, você já lembrou dele. É um líder católico hoje também, que teve toda a formação quase que na mesma época que eu, né? Só que eu me tornei destaque no Bico do Pato
e ele destaque na comunidade do centro. Né? Aí que eu vou entrar até para onde que entrou depois a minha história para o centro. Na época, eu não sei se você conheceu um padre indiano chamado Padre Joey Talatira. Sim. Conheceu? Que ele parecia um índio mesmo, né? Era pele morena, barba preta. Bem pretinho. Lembro dele, magrinho, sim. Né? Lembro então, bem do Joey. Na época, ele fez uma visita lá, aliás, fez o culto, né? Na nossa comunidade de Santa Rita. E ele olhou para a minha desenvoltura dentro do culto e tal, a minha desenvoltura com a juventude. Aí, depois que terminou o culto, ele fez um convite para mim. Ele falou assim: Lincoln, eu vou conversar com a liderança da comunidade Bico do Pato, eu tô querendo levar você para o centro. Porque o centro está passando por uma instabilidade. E o centro também, Gisele, ela teve lideranças excelentes lá no passado. Adão Claro, que são pessoas antes de mim. Edilson Lara, que era de Jacupiranga, na verdade, ele era da juventude de Jacupiranga, né? Que você lembrou que ele é um diácono hoje, mas ele era líder aqui em Jacupiranga, mas ele começou a namorar com a Sônia Elias. Né? Aliás, a Sônia, eu não sei, a Elias é isso dele. Mesmo, não, né? Ela é Sônia Elias mesmo. Uhum. E a Sônia, que era filha do antigo seu Dácio, né? Sim. Falecido, taxista, muito querido também. Ela era da juventude da Igreja Católica do Centro de Cajati. Aí os dois começaram a namorar e Edilson começou a frequentar também. Só que eu tô falando deles porque eles eram antes de mim. Eles eram a liderança que foi formidável ali antes de mim. E depois precisou formar uma nova geração, que aí veio o Adriano, o Celinho, a Anitta, que era a falecida irmã dele, e vários outros, né? Aí depois veio o Luciano, irmão do Luiz, que era do Banco Bradesco, você lembra? Sim, né? Luciano estudava comigo. Sim, que eu acho que hoje ele tá ele tá ali na Mosaic também, acredito. Sim. Né? Mas ele se tornou depois, o Luciano foi uma geração depois da minha, pra você ter ideia. Mas a gente também fez coisas juntos. E aí que entrou a minha história no centro. Porque aí o Padre Joey me convidou a ir para o centro, conversou com a liderança da igreja do Bico do Pato para não ter nenhum problema, porque precisava de fortalecimento lá, aí eu fui para o centro. Aí migrei para a igreja do centro, aonde meu pai já tinha história lá. E aí ficou meu pai, né, cuidando da parte dele e eu da parte da juventude, com outros parceiros, e a minha liderança do grupo de jovens do centro me levou a ser coordenador da Pastoral da Juventude de Cajati. Olha que bacana. E aí me levou a ser coordenador também da diocesano da regional de registro. Aí foi quando meu nome assim cresceu muito, porque aí eu comecei a viajar para as outras... E você sabe que o interessante, você está falando isso, né? Me citando essas ocasiões. O meu primeiro curso de rádio, né? Eu devo demais também à Igreja Católica, porque a gente não pode... simplesmente, agora eu não estou mais na católica, apagou, vou passar uma borracha, Exatamente. eu vou esquecer tudo que eu vivi. Não, tudo experiência. E eu creio que eu vou ser sempre grata, porque também foi através do Padre Adriano, né, que você deve se recordar bem. Sim, muito, muito. Padre Adriano, que hoje está nas Filipinas, tenho contato com ele até hoje, a gente troca mensagens. Sim. E eu fui enviada também, se eu não me falha a memória, foi para Itapetininga, que tem os estúdios da Paulinas. E foi o meu primeiro curso de rádio e sonoplastia. Foi através da Igreja Católica. Que legal, isso eu já não sabia. Você falou de coisas que não sabia sobre mim. Eu não sabia disso sobre Foi você. através da Igreja Católica, porque eu toda a vida trabalhei em rádio, mas era aquela coisa clandestina, era nas rádios piratas e tal. Trabalhei como jornalista também. Jornalista entre aspas, né? Porque naquela época eu não tinha nenhuma formação, mas eu era a menina de recado de um jornal de Pariquera-Açu, e eu pegava as matérias policiais, eu ia de delegacia em delegacia. Já contei num podcast que foi através disso que eu conheci o Orlando, né? Em Cajati. E foi através da Igreja Católica que eu também consegui. Tanto que naquela época eles deram um certificado, mas extraviou. E até esse ano que passou eu estava correndo atrás das Paulinas para tentar ver se eles tinham algum registro, se eles forneciam algum certificado. Eu gostaria de ter, né? Mas eu não tive sucesso, assim. Aí eu não sei se eu vou ter que ir até em registro para tentar investigar. Mas teve esse curso, eu tenho as fotos, as fotos. Não era na época de nada digital, era tudo câmera, faz tempo já. As câmeras que imprimia. Aquela que era de... Tinha que revelar o filme, né? Filme. Sim.
Gente, 36 poses, vocês 24 e 12. vocês estão escutando em casa aí, não devem estar entendendo nada, né? Câmera com filme. Antigamente era assim mesmo, né? Era um negativo que aí revelava. Gente, que tempo bom, né? Eu lembro, 36 poses, 24 e 12. A 12 era mais barata, né? É verdade. Quando você tá meio durinho, você comprava de 12 só pra fazer. Fora que você tinha que tirar umas trocentas só pra prestar uma, né? É, aí você ficava a hora da revelação era Era uma angústia. Era uma angústia. Porque você ia na loja, né? Muitas vezes você tirava aquele preto todo que você tirou mal a foto, você perdia a foto, né? Eu não tenho uma experiência muito legal com câmera desse nível, né? Porque com 15 anos eu ganhei de presente um ingresso para assistir Guns N' Roses em São Paulo, eu com 15 anos, né? honra, Que você lembra, né? Lembro, que pô. na nossa adolescência, quem que não Guns, curtia, né? Guns bombava, né? É, Guns e demais. eu era fã e sou até hoje, gosto demais. Eu ganhei o ingresso e chovia muito, muito, muito mesmo. Eu emprestei uma câmera, só que eu levei num saquinho de plástico, enrolei. E aí eu fiquei com medo, porque a gente pegou foi uma tempestade, choveu demais. E aí você assistiu o show, mas você via aquele vapor humano subindo, que a galera lá suando, e a chuva, e subia aquela fumaça do calor, né? Do calor humano lá, da galera. E aí eu cheguei na casa da minha avó, quando terminou o show, e eu fiquei preocupada com a câmera. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que comprar outra câmera para a pessoa que me emprestou. Molhou tudo e o saco estava molhado e a câmera estava molhada. Aí eu fiquei desesperada. Aí eu fiz a besteira de abrir a tampinha da máquina. Olha só. Ai, quando eu abri a tampinha da máquina, aí tá, passou, não tinha molhado dentro. Levei para revelar o meu filme do show do Guns. Com a esperança de que estivesse tudo ali intacto. Queimou todas. Olha, um show histórico desse. Eu não tenho nenhum registro. O registro ficou na minha memória e a testemunha ocular, que foi o meu tio que me deu de presente, ele pode falar, não, a Gisele foi, porque eu estava lá com ela, entendeu? Então, mas assim, registro fotográfico eu não tenho nenhuma. Então, assim, eu fiquei completamente traumatizada com esse tipo de câmera fotográfica. Com motivo? Né? E eu também porque ficaria. foi o maior trauma da minha vida, porque Sim. eu não consegui tirar nenhuma foto do meu maior ídolo na ocasião, né? Sim, sim. Eu também ficaria, entendo você. Mas, enfim, tinha todo esse romantismo, né? Dessas coisas, mas essa parte aí era terrível mesmo, porque se você não cuidasse bem do filme, ele simplesmente. Sim, né? sim. Não é como hoje, com o próprio aparelho que a gente carrega aqui, a gente É consegue tudo, né? registrar tudo, né? Mas, enfim, foi realmente bom saber também dessa questão da importância. Eu lembro, né, da formação também da Rádio Católica, lembro também Sim, dessa. teve essa história toda, porque Teve. lá foi a primeira rádio comunitária legalizada em Cajati, Sim. né? Eu não sei se as pessoas sabem dessa história, Sim. mas hoje a Vale FM, que existe até hoje, né, em Cajati, Sim. quem conseguiu a concessão dela foi a Igreja Católica. Verdade. A rádio era dentro da igreja, numa Era. salinha lá no fundo. Sim. E eu tenho registro na minha carteira de trabalho, Olha. como locutora e sonoplasta, na minha primeira rádio legalizada. Eu trabalhei em trocentas rádios piratas, né? Mas a primeira legalizada foi na Vale. E Sim. até hoje, né? Até Sim. hoje ela está no ar. Até E hoje. foi na Católica. Foi. Verdade, você falou. Meu pai também fazia um momento de oração lá, na época, eu lembro também. E também dali também surgiu muita gente importante também, né? Interessante como tudo tá ligado, né? Tudo tá diretamente ligado. Então eu só diria isso para frisar realmente a importância da comunidade católica, né? E, ou seja, para minha formação agora você falou para a tua também. Sim, né? Então, foi a nossa base, né? Sim. Eu Tantas acho que pessoas. lá foi o primeiro lugar que a gente ouviu que existia um Deus, que Sim. existia Jesus. Sim, sim. Né? Foi no catecismo, né, que a gente Sim, aprendeu sim, a foi. história de Jesus, de José, de Maria. Sim, sim. Eu tinha um livrinho que chamava-se O Semeador. Talvez os Eu antigos- tinha. Você tinha também? Tinha. Nossa, como eu gostava daquilo. Era uma linguagem simples, mas falava assim tão bonito das coisas de Jesus, né? Que tocava também muito no meu coração na época, né? Nossa, hoje o nosso podcast é nostalgia. Nostalgia, né? Daqui a pouco a gente vai... Lincoln, filho do pastor, Filho do do padre. padre. E hoje você está em qual igreja? Hoje eu tô na Assembleia de Deus Missão, né? Da Vila Vitória. Tá, do Olha! pastor Joel. Que também me acolheu bem lá. Mas eu vou citar também uma igreja que eu tenho um carinho muito grande, que é a Comunidade Evangélica Missionária, a SEM, né, o qual, né, eu sei que você também esteve lá. É uma igreja muito querida para mim também, porque o pastor Leonel, que eu mando um grande abraço, é meu primo.
E também não continuei lá apenas por detalhes, né? Mas também é uma comunidade que tem muito de Deus também, como todas as igrejas. Eu poderia aqui render honras a todas as igrejas de Cajati. Elas levam Jesus às pessoas e todos nós precisamos, sem distinção de ninguém. Então eu acho que todas são importantes. Às vezes você pode ter uma compatibilidade de uma ou outra, eu não vou ficar aqui entrando em méritos disso, né? Eu sei que tem gente que critica mais. Eu achei bem legal o que você falou, né? Que a igreja é uma questão de você se sentir bem. Exato. Né? E muitas das vezes, né, para quem é cristão vai entender do que a gente está falando. Sim. Muitas das vezes, eu não sei você, mas eu sempre fui muito obediente às coisas de Deus, né? Sim. E quando eu aceitei a Jesus na Vila Vitória, na Brasil para Cristo, Sim. me batizei, né? E eu adorava aquela igreja. Só que lá, um belo dia, Deus pegou e falou que era para mim sair de lá. Sim. Que aonde a minha filha estivesse, né, ali iria a minha família toda. Deus cumpriu a promessa, Yasmin estava frequentando a SEM. Foi também um tempo de aprendizado. Sim. Não vou falar que não aprendi lá, Sim, né? sim. Foi um tempo muito bom, né? Sim, vou sim. levar de experiência. Sim. Porém, né, foi aquilo que falou. Você tem que estar se sentindo bem no lugar. E eu não estava me sentindo bem, eu já não me encaixava mais em algumas coisas. E aí eu entrei num jejum e oração de 40 dias junto com a Yasmin, Isso é de fundamental. joelho. Buscar em Deus e, a Senhor, resposta. não dá mais, o que eu faço? E aí até que Deus sai. Né? E nós saímos, entramos num consenso de família, saímos, fomos visitar várias. Aí que veio o desespero. Deus se calou. Deus não falava nada. E eu falava assim, tá, e agora? Né? E eu ficava naquela, e agora? E visitava uma, até que um dia eu falei, Senhor, eu não aguento mais, eu tô me sentindo como se fosse um macaco, pulando de galho em galho, fazendo visita aqui, visita ali, e aí agora? Até que eu fui fazer uma visita na igreja a qual eu me converti, lá do pastor Marcelo, que também é uma bênção. Sim. E lá falar o muito bem Senhor rasgou. Então. E aí eu voltei. E tá na Bíblia, né? Sim. Que a glória da segunda casa é melhor que da primeira. Exato. E Deus tem feito grandes coisas Então lá. é interessante como as coisas de Deus se cumprem, né? É isso. E é bem isso, sabe, Gisele? É muito pessoal. Eu costumo dizer para as pessoas, é muito pessoal. Eu nunca procuro julgar escolhas, porque a nossa entrega a Deus, ela é muito pessoal. É apenas nós e Deus no nosso quarto isolado ou no nosso momento que a gente está, né? E lembrando que também eu assim como qualquer pessoa, eu não fui essa perfeição toda. Eu errei muito, tá? E houve um período esse período que eu saí da SEM, eu digamos assim, acabei abandonando qualquer igreja e tive experiências ruins na minha vida que hoje eu sei que foram ruins, que foi eu tentei voltar a fazer coisas do passado que não foram bons para mim, né? Boas para mim, essas coisas, mas na ocasião eu achei que sim, né? Então eu não tenho problema nenhum em falar, porque assim, essa é a vida para todo mundo, né? Comecei a frequentar locais que eu não frequentava há muito tempo, as pessoas começaram a estranhar, tipo, alguns bares, alguns botecos, algumas adegas, né? E algumas pessoas estranham, nossa, mas o Lincoln, né? O conselheiro, né? Aquela imagem sólida que eu tinha construída frequentando. Lembrando, eu tô falando aqui, vamos deixar bem claro que eu não tô condenando ninguém que frequenta esses lugares, tá? Tem pessoas também excelentes que vão nesses lugares, frequentam. Mas pela sua bem. situação de ser cristão, Sim, né? sim, E de sim. repente, né? Sim. Tava vivendo uma realidade que já não era mais a sua realidade. Exato. Então, você causou algum espanto nas pessoas, né? Mas digamos assim, se eu pudesse falar, olha, eu fui feliz ali, e aí que entra a força maior daquilo que Deus tem para nós. Eu posso dizer que muita gente que frequenta esses locais, vou deixar bem claro, eu não estou falando de todo mundo e não estou condenando ninguém. Tem pessoas excelentes que frequentam esses lugares, né? Mas eu vi muita solidão nesses lugares. Até porque a bebida é algo que ela pode confortar ali, naquele momento. Sim. Passou o porre, volta tudo de novo, aí vem a depressão, Exatamente. né? E- É o vazio que só Jesus pode preencher. Exatamente. E é tão interessante, Gisele, porque assim você está cercado de pessoas. Então, ou seja, deveria ser o local para você ser feliz.
Porque todo mundo, né, digamos, algumas pessoas bem arrumadas, às vezes vestem as melhores roupas para tentar causar algum impacto, né, na noite, né, que a gente fala, né, porque Na night, hoje é na night. Na night. Não, é que nós estamos ultrapassados. É a night, verdade. Pra gente era na noite, agora Sim. é night. Sim. E se perguntar pra Yasmin, ela vai falar, porque ela tem várias amigas, né, mais novas, que é outra Sim. geração. Deve ter outros termos também que a gente nem sabe, né? Sim, verdade, é night. Vamos atualizar, é night. Mas enfim, aí as pessoas realmente, eu conversei com várias pessoas lá, porque também fiz as minhas amizades lá, nesses locais, né? Nesses locais, desculpa. Mas automaticamente o espírito que Deus tinha sobre mim permanecia. Então, quer dizer, você já ouviu falar, eu acho que acredito que você já deve ter ouvido falar, que o Espírito Santo incomoda quando ele está dentro de você e você sabe que você não está no lugar que você... A gente eu sempre gosto de citar aquele desenho do Pica-Pau, né? Sim. Que o Pica-Pau lá tá tentando fazer alguma coisa e tá o anjinho de um lado e o diabinho do outro. Aí cutuca de um lado, cutuca do outro, né? Sim. Eu passei por essa fase de criar essas indagações pessoais, porque foi bem no momento que eu me separei, né? Eu também fui casado com uma pessoa excelente, uma professora, né? Que eu tenho 2 filhos com ela. Que são lindos, por sinal. Obrigado. Hoje eles estavam em casa até, os 2 fofos, né? Uma adolescente linda, Sofia, e o Davi, que fez 6 anos recentemente, agora no dia 18 de outubro, que é um menino lindo, né? Autista, mas eu falo com muito orgulho, porque isso não é nenhum problema também. É um menino fantástico, que vive ensinando pra gente. E muito da evolução dele, eu tenho a gratidão especial à figura da minha ex-esposa. Eu contribuí nisso também, mas ela contribuiu muito mais. Ela se dedicou a estudar esse tema e se dedica a esse menino praticamente 24 horas por dia. Então, a ela também, todo o meu agradecimento por ser uma excelente mãe para os meus filhos, né? Mas naquele momento, a gente se separou por questões que acontecem com todo mundo, né? Algumas diferenças e tal. Se não me falha a memória, só fazendo um parênteses, né, de você falando, a Dani, se não me falha a memória, lá atrás ela mandou mensagem para mim sugerindo uma live que eu fizesse. Dani, se você estiver assistindo, lembra aí se foi você, mas eu acho que foi até pelo Messenger, sugerindo, Gisele, façam uma live sobre autismo. E assim nós fizemos, e foi assim uma bênção, uma bênção. Acho que eu lembro dessa ocasião, verdade, porque essa live a gente assistiu também. Sim. E foi fantástica. Enfim, é realmente uma pessoa que se dedicou a estudar esse tema e ajudou muito o meu filho nisso. Né? E então é uma bênção. Ela é uma bênção, meus filhos são uma bênção. E aí, só que naquele momento eu não queria saber disso, né? Porque naquele momento eu falei, vou pro mundão, vou curtir, né? Vou voltar a ser o Lincão lá, adolescente, né? Passei por isso também, né? Um adolescente de bem mais de 15 anos, mas enfim, para não entregar a idade, senão vou acabar entregando. Mas enfim, aí na verdade isso são frutos de solidão, de coisas que a gente busca, que na verdade o espírito maligno nos confunde, dizendo que a resposta pode estar em outros lugares, quando na verdade nós sabemos aonde está a resposta, todos nós sabemos. Internamente a gente sabe, até aqueles que muitas vezes não conhecem a Jesus. Porque todo mundo fala, nossa, eu sinto um vazio, todo mundo fala isso. Mas as pessoas não conseguem muitas vezes compreender qual é esse vazio. E por que temos esse vazio? Nós nascemos precisando de Deus porque somos parte dele. Nós somos, primeiro, criaturas dele, para depois nos tornarmos filhos dele quando nos batizamos e aceitamos Jesus como nosso único, verdadeiro e suficiente Salvador. Né? É assim. Mas quando você está no mundo, você não. A minha felicidade pode estar numa cerveja geladíssima, né? Numa Bud, né? Numa Heineken, né? E que são as mais tops, né? Mas aí o pessoal bebe muito Skol, Brahma também. Eu conheço também dessa parte. Mas não, né? Hoje já, para mim, não, são coisas descartadas, porque realmente, como eu disse, eu não tô criticando. Eu não tô criticando ninguém que faz uso disso. Né? E as pessoas até dizem, olha, tem tanta gente ruim dentro da igreja e gente boa fora da igreja. Pode ser verdade. Pode ser verdade.
né? Só que a gente tem que entender isso, que as pessoas que estão dentro da igreja são pessoas falhas também, que buscam se consertar diante de Deus, né? E isso a gente vai aprendendo quando você vai deve ter frequentar numa igreja. escutado, né, que as igrejas são grandes hospitais, Exato. né? Porque ninguém vai para a igreja quando tá tudo bem. A grande Exato. maioria das pessoas vai lá porque tá separado, tá com uma doença ou coisa do Exato. tipo, né? Exato. Vai tentar procurar, já procurou em tudo quanto é lugar, não deu mais jeito, aí lembra que Deus existe. Então, eu entendo sim que as igrejas são grandes hospitais, né? E no podcast passado, interessante que a gente estava com um filho de pastor e ele falou justamente sobre isso, né? Muitas vezes os filhos de pastores são muito cobrados, né? Que as pessoas acham que as pessoas são crentes, são evangélicas, as pessoas são perfeitas. E as pessoas não são perfeitas. Exatamente. Né? Nós somos pecadores. Exato. É aí que é a questão. Então, a gente também precisa trazer isso para as pessoas que não estão frequentando alguma igreja, que a igreja realmente não é lugar de gente perfeito. Porque às vezes a pessoa fala, eu não vou porque tem o cara que está indo para a igreja, mas ele está falhando em tal coisa. No trabalho ele me falou tal coisa ou fez tal coisa. Então, eu diria para essas pessoas, não olhem para isso. Porque nenhum de nós que está na igreja está para olhar para as pessoas. Porque as pessoas são falhas iguais a nós, inclusive nós. Eu sou muito falho, né? Então a gente vai para a igreja para buscar se fortalecer em Cristo, né? Mas eu posso orar em casa? Posso orar em casa, mas não é a mesma coisa, né? A gente sabe que não é. Você se fortalece lá, vivendo as experiências espirituais de outras pessoas que trazem para a gente, que também tem uma vivência, que Deus usa essas pessoas, né? Deus dá dom para as pessoas. Então pastores, presbíteros, diáconos, que falam de Jesus, muitas vezes falam porque são dons dados, né, por Deus a eles, para que eles nos levem essa palavra. Não quer dizer, né, que a gente ouve muito isso no mundo, né? Se eu quiser, eu vou no meu quarto, falo com Deus, não preciso ir para a igreja, né? Mas de verdade... Mas falta comunhão, né? Falta. É interessante que a minha pastora, ela falou assim, Gisele, você conhece todo mundo, você é comunicativa, me ajuda a abraçar. E foi interessante que eu recebi uma promessa, né? Há tempos atrás, que Deus falou, no teu abraço você vai alcançar vidas, né? E eu acho que é bem por aí mesmo. Deus, ele nos capacita, ele nos leva a lugares que muitas das vezes pessoas não iriam abraçar. Exatamente. Né? E o mundo está tão frio, eu costumo dizer que frio. A gente vai e olha a igreja A, a igreja B, as pessoas estão se distanciando. Por quê? Acaba olhando para o outro, acaba olhando para a vida do irmão, se decepciona. Para que eu vou lá? Exatamente. Lá só a pessoa só faz tudo errado. Mas não lembra que o foco da gente não pode estar nas pessoas. Sim naquele. Sim. Naquele que está lá, que é dono de todo o ouro, de toda a prata, de todas as coisas. Exatamente. Pastores erram, né? Missionários erram. São pessoas iguais a nós, né? Buscam, mas a gente luta contra o pecado aqui neste mundo a todo momento, né? Eu costumo dizer que você, quando você aceita Jesus verdadeiramente, você diz sim para ele. Mas você tem que continuar todos os dias, todas as noites, todas as manhãs, repetindo esse sim. Porque nós somos testados, sim, a todo momento, somos provados. Os pratos, eles vêm, né? Sim, sim. E o diabo, ele não vai colocar uma coisa que você não gosta. Exatamente. Né? Se a pessoa, sim. Um exemplo, né? Se a pessoa toda a vida gostou de tomar cerveja, se converteu, né? Não é o irmão A ou B vai falar, olha, agora você é crente, você não pode tomar cerveja. Né? Porque eu conheço várias pessoas que são crentes que lá na casa dele toma, né? Socialmente toma, né? Porém, o que vai condenar, né, é o próprio Espírito Santo. Exatamente. Não deve, você não é certo você fazer isso. Exato. Não é certo você fazer aquilo outro. Sim. E aí entra nessa questão desse período da minha vida, porque aí eu realmente, nesse período que estive lá, como eu tinha já a questão do conselheiro, né, que a gente vai falar lá para frente, e a questão das coisas de Deus na minha vida, o Espírito Santo de Deus, que é verdade que o esfriamento distancia. É verdade. Sim. Né, como a gente falou, de ir à casa de Deus para buscar lá na casa de Deus, na igreja. Qualquer igreja, né? Qualquer igreja que siga a palavra. Porque a gente tem que fazer a distinção também de igreja e de seitas, né? Também não vou ficar me aprofundando nisso, que eu não estou aqui para criticar ninguém. Mas as igrejas se baseiam pela palavra de Deus. A santa palavra. É Bíblia, né? É Bíblia. Essas são as igrejas do Senhor, né?
Então, a gente vai lá justamente por isso, porque lá é como se fosse o celular na tomada, né? A gente vai buscar o remedinho nosso de Sim. cada dia, né? Sim. Quando você percebe que a sua bateria está descarregando, você vai lá para carregar. Aí descarrega de novo, você vai lá, carrega de novo. Aguenta mais alguns dias. Até porque é a né? palavra que vai nos tornar pessoas melhores, porque se a gente abrir o coração... Eu achei interessante porque esses dias a minha filha falando para mim sobre isso, né? Da gente ir na igreja, e se você não abrir o seu coração, né? Não, você ouve, né? O que tem que ser feito. Sim. Aí, se a pessoa não abre o coração e não atende aquilo que Jesus tenta nos ensinar, não adianta nada. Uhum. Exatamente. Né? Como que nós vamos nos parecer mais com Cristo? Sim. Imitando os atos dele, as ações dele. Exatamente. É isso. Ele é o centro, né? Jesus é o centro. Só que quando a gente estava na adolescência, a gente não tinha essa noção. E aí a gente dançava, ia lá fazer aquelas... Sim. Eu até acho que eu não sei se você não foi na minha festa de 15 anos, foi no quintal. Eu vou olhar, porque eu tenho vídeo. Ó, quem que tava? Isamo, Adriano, quem mais? Anchieta, aquela turminha do Bico do Pato, não sei não, viu, o Ricardo Alvarado, que era meu amigo, ele tava lá também? Ricardo Alvarado. Então, os bailinhos, nós fazíamos vários. O Ricardo, eu falei com ele recentemente, inclusive, tá em Sorocaba ainda? Tá em Sorocaba, ele esteve no Japão há muito tempo e voltou, né? Tá em Sorocaba pois agora. A gente tinha o Silvio, né? Eu vi que você postou esses dias alguma coisa do Silvio. Fez aniversário esses dias, dia 23. Um excelente amigo também. E também tinha vocação para DJ também, gostava de fazer umas coisinhas também. Então, e no meu quintal várias vezes nós fizemos. Só que naquela época, eu creio que na nossa adolescência era tudo muito diferente. Era uma coisa mais sadia. Sim. Né? Sim. Eu não lembro de ter bebida alcoólica, a gente tomava refrigerante, a gente dançava coladinho, rosto no rosto. As lentas. Não é verdade? As lentas, né? É. E eu lembro que eu amava iluminação. Né? A gente tinha lá eu não lembro como é que chamava aquilo. Era um pedaço de madeira com várias lâmpadas coloridas. Tinha uma pastilhinha que colocava dentro do soquete e virava uma colorida tipo um strobo de hoje em dia. Era o improviso, cara. Gente, aquilo era bom demais. Era fantástico para as festinhas. E olha, eu falo para você que aquela área lá da Francisco Batista da Costa, olha, muita coisa aconteceu naquela área. Inclusive a minha festa de 15 anos foi lá. Eu confesso para você que eu não lembro também agora com certeza, porque mas eu sei que teve. É porque faz muito tempo. Mas não entrega tanto tempo. Faz uns 30 anos já. Por aí, não entrega muito, né? Mas se eu não fui, eu fui convidado, que eu sei, porque era também no mesmo grupinho. Sim. Talvez não foi por algum motivo você não foi. Mas se você foi e não lembra, no vídeo tem. Eu vou dar uma bisbilhotada lá. Uma pesquisada, você me mostra qualquer coisa depois. Aí quando você separou, então, você quis voltar no Lincoln da adolescência, só que hoje as baladinhas não é mais sadias igual era antigamente. Você lembrou uma coisa importante. É aí que foi o impacto que me causou, né? Porque, e que causou nas pessoas também. Porque como as pessoas sempre me viram como uma referência, mesmo eu dizendo aqui, né? Faço questão de dizer que eu sou imperfeito como todo mundo. Sou imperfeito, eu tenho um monte de falhas. E fiz muita coisa errada na vida igual a todo mundo. Sim. Né? Mas talvez as pessoas criem uma imagem de você que talvez você seja perfeito, né? O filho do padre, né? O filho do padre, aí depois o conselheiro, né? De 5 mandatos e tal. E eu, nesse período, me fragilizei e estive em locais assim que muita gente frequenta e pude perceber mesmo as outras coisas que existem muito abertamente nas noites de Cajati, como de qualquer outra cidade brasileira, né? Principalmente as drogas. E na nossa época existia, claro, mas a gente não via. Era bem mais discreto, porque os usuários nem eram tantos. Mas também tinha eu acho que tinha um certo pudor do próprio traficante da época de não externar para todo mundo o que ele procurava saber se a pessoa era um potencial usuário para oferecer coisa que hoje, né, Gisele, infelizmente é aberta para todo mundo e um usuário vai incentivando o outro e na noite ela acontece muito, né? Até porque eu acho que você deve ter vivenciado muito, muito disso nas suas noitadas de conselheiro tutelar, né? Nas blitz que a gente fazia e nas ações que a gente fazia com as polícias militares, civil, rodoviária federal, a gente encontrava adolescentes, né, menores de idade, sem falar os jovens, né, mas os próprios adolescentes abaixo de 18 anos em situações assim precárias devido ao uso e o consumo. Aí,
Eu também, nesse período, me envolvi. A pessoa que hoje que eu convivo, que é a minha mulher, é uma pessoa que teve problemas com isso, tá? Uma pessoa que teve problemas com álcool e com drogas. Né? Que luta... hoje ela ainda luta contra a influência do álcool, porque ela tem uma tendência ainda ao álcool, eu diria ao uso do álcool, né? Ou até ao alcoolismo. Né? Venceu as drogas, não faz uso das drogas mais, mas fez no passado. Mas isso não desqualifica ela como pessoa. Também é uma mulher formidável, imperfeita. Né? Lincoln, por que você não procurou uma mulher perfeita? Falando, nossa, mas existe? Né? Assim como eu. Eu acho que se tivesse perfeito, nem aqui nessa terra estaria, já estaria lá do lado de Jesus, né? E justamente, eu imperfeito, vou procurar uma mulher perfeita, por quê? Se eu sou imperfeito, né? Cheio de imperfeições. Então eu preciso de alguém também que entenda as minhas fraquezas, os meus erros e até os meus pecados, né? Que eu os coloco sempre diante de Deus para que Ele me redima desses pecados, eu possa fazer novas escolhas a todo dia e ser uma pessoa melhor, né? Mas isso não quer dizer que eu tenha sido esse tempo todo a pessoa perfeita, como todo mundo não é. Assim como ela não foi, mas que luta contra isso, graças a Deus, e que hoje é uma pessoa melhor, mas que vive lutando também, né? Então eu e ela frequentamos hoje a Assembleia de Deus Missão, né? E você conheceu ela como? Então foi na noite. Na night. Na night, né? Olha. Foi na night, né? Então vai ver que Deus permitiu essa escapadinha sua para você poder conhecer sua esposa. Sim, eu costumo falar que assim, muita gente não acreditou nela quando viu os problemas que ela tinha. Mas eu acho que eu não sei dizer se é um dom, eu sei que é algo que Deus deu para mim. De sempre tentar acrescentar na vida das pessoas. Então, você lembra que você fez esse comentário comigo na live que nós fizemos há tempos atrás? Sim, sim. Então muita gente falava pra mim, Lincoln, você é amigo de drogado? Sou. Você é amigo de punk? Sou. Você é amigo de roqueiro? Sou, porque eu sou roqueiro também. Eu também, até hoje adoro Guns. Eu tô na igreja, mas, pô, e inclusive tem várias bandas. E você viu? Esses dias eu postei um stories, era o Axel, o Slash fazendo aquele solo maravilhoso, e tava assim, e se as igrejas tocassem Guns N' Roses? Aí tava todo mundo lá assim, ó. Eu vi. Divertido. Mas, inclusive, no meio, né, no nosso cenário cristão, existem várias bandas de rock fantásticas. Oficina G3, Catedral, Rosa de Saron, os que católicos. Teve aqui agora, né, recentemente em Cajati. Sim, o Anjos de Resgate, né? Sim. Teve lá. Então, são bandas que falam de Jesus com um bom e velho rock and roll que a gente gosta. Então, o rock não é do diabo, só para alertar aí para as pessoas, tá? Não é. É outra coisa, né? A música é uma manifestação. É lógico que letras... depois que você também começa a viver mais diante de Deus, você entende que existem letras malignas. Existem letras diabólicas. Então essas você exclui. Porque o que uma letra diabólica, uma menção diabólica vai fazer bem para a tua vida? Né? É uma reflexão que a gente faz não para condenar ninguém. Até porque você tendo o Espírito Santo, dependendo da música que você ouvir, você vai ter o discernimento de saber o que é legal para você e o que não é legal para você. O que você coloca e o que você não coloca dentro da sua casa. Exato. Hoje, eu achei interessante, eu ouvi um comentário de uma pessoa e ela falou que eles estavam num evento, numa escola, que era como se fosse uma apresentação. Não vou citar onde foi. Uhum. E aí colocaram lá uma música dessas de TikTok, né? 2 menininhas dançando, e a música era muito legal no TikTok, só que a música tocou na íntegra, quase que na íntegra, né? Uhum. Porque a pessoa que estava operando lá o som ficou assim, todo mundo, uau, né? Porque saiu mega, ultra, super palavrões que horríveis, horrendos, que quando a menina falou para mim, repetia, o mesmo palavrão. E aí todo mundo ficou assim. E aí as meninas, acho que tipo na faixa de 7 anos, 8 anos, crianças. Sim. E aí parou a música, ficou tudo sem graça, assim. Ficaram constrangidas. Aí eu te pergunto, aonde estava o pai e aonde estava a mãe que não viu uma música dessa? Não ouviu uma música dessa para a criança se apresentar. Aonde estava a escola que não fez uma seleção? Ah, você vai dançar? Você vai cantar? Tá, mostra aí pra gente. Traz aí, qual é a música? Sim, sim. Então, é uma reflexão perfeita, né? Porque a gente tem, sim, a música ela é gostosa para os ouvidos, né? Em geral,
As pessoas têm os ritmos que elas gostam. Você é movido à música? Diria que sou. Que eu acho que eu ouço música todos os dias. Eu não consigo estar em casa fazendo nada sem estar. Você sabe que eu tenho minha coleção de CDs ainda? Eu tenho 500 CDs em casa. Ah, eu 500. tinha muitos. E assim, Eu dei fim um pouco. então, como eu disse, aquelas músicas que eu percebi que me traziam não entrava em conexão espiritual comigo. Por alguma coisa que se falava na música que não é o que eu vivo hoje, né? Então essas eu excluí. Mas algumas bandas que até não são cristãs, mas que falam coisas que agregam, né, na vida da gente, então que a gente tem que olhar isso. O que agrega, né? Você falou essa questão das crianças, depois a gente vai falar lá do conselho na frente. Eu diria para você que tem até situações que o conselho tutelar precisou entrar, de meninas que foram denunciadas, que faziam vídeos, inclusive há muitas, isso é importante frisar, que há muita exploração na internet de meninas, né, através do TikTok e outras redes sociais, que usam essas músicas, né? Existem músicas que falam palavrões horríveis, né? Colocando o sexo feminino de uma forma totalmente chula, baixa, como se a mulher fosse um objeto para ser explorado, falando das partes íntimas das mulheres, né? E isso, realmente, eu como pai que sou, né? Como pai que sou, eu nunca aceitaria isso dentro da minha casa, porque eu acredito que o que eu vou estar ensinando, contribuindo na educação da minha filha, colocando uma música de tão baixo nível. Você me desculpa as pessoas que gostam, mas eu tenho que ser sincero com isso. Sim. Né? São músicas de baixo nível que não agregam nada, que deseducam. Incentivam as meninas à promiscuidade sexual e também a precocidade. A promiscuidade e a precocidade. Por quê? Precocemente se tornam meninas que querem chamar a atenção através do seu corpo, né? E a gente sabe que nessa fase a maioria delas todas tem um corpo bonito, mesmo que é natural, né? Assim como os meninos também, da nossa adolescência, nós também fomos adolescentes. E só que o olhar das pessoas sadias para essas pessoas são o olhar de pessoas que olham pessoas em desenvolvimento, né? Uma pessoa sadia, ela olha para um menino, adolescente, para uma menina, fala que bonito, né? Um corpo bonito, são pessoas que estão crescendo. Legal, né? Que Deus abençoe. Né? Sim. Porque cuidar do corpo é de Deus também. Esse é o olhar da pessoa sadia. Agora, a pessoa doentia, ela olha para esse corpo de outra maneira. Sim. Né? Com o intuito de aproveitar, de abusar. E aí é onde entra essas músicas. Né? Que a gente estava falando de música, e aí que a gente tem que fazer a seletividade. O que eu quero para minha vida? Qual é Você conseguiu assistir O Som da Liberdade? Som da Liberdade, sim. É um filme que agora foi lançado, né? Sim. E até, inclusive, foi citado na nossa igreja pela pastora. Sim. Que é uma história, né? De pedófilos. Sim. Né? E um policial que ele pede a baixa na polícia, porque eles falam, não, você tá louco, você não vai prosseguir com essa investigação. Ele já tinha conseguido capturar vários. Uhum. E assim, o filme é um desenrolar e conta muito a história, né? Desse tráfico de crianças. Terrível. Né? Então, hoje em dia, lógico, né, que a situação dessas crianças era um pouco diferente, porque eram as pessoas de má fé que ia lá e entrava dentro dos lares e meio que sequestrava as crianças. Uhum. Mas só que hoje em dia não está escrito na testa da pessoa, você é um pedófilo, você, né? Sim. Mas essa precocidade que você está se referindo das crianças, né, dos pré-adolescentes, aguça ainda mais. Aguça. Eu diria esses doentes, eu falo que são pessoas doentes mentais. São doenças, né? De fato. Porque uma pessoa sadia, ela entende os processos de maturidade do ser humano, né? Ela entende e respeita. Porque a criança, ela precisa ser inviolável para ela crescer como criança. O adolescente também. Para que ele cresça como adulto, fazendo as escolhas corretas. Ele vai conhecer o corpo, ele vai saber dizer a hora que ele está pronto para isso, numa relação que traga segurança para ele, uma relação madura, com alguém que goste dele de verdade, não goste do corpo dele como um pedaço de carne. Sim. Que aí que entra também na parte do mundo que eu estava. E isso é ali. É uma prateleira, como se fosse assim, com vários pedaços de carne, né? E todos ali expostos e tal. E aí você entra nisso. Então, como eu disse antes, não sou pecador como todo mundo. Friso isso. Então, entrei nessa onda também, né? E fiquei olhando aquelas coisas todas e achei, pô, acho que agora essa é a minha onda também. Vamos entrar nessa aí e vamos curtir.
Aí acabei conhecendo a Ana, que é a minha esposa hoje, que hoje tem uma filha linda com ela também, que é a Lia, de 1 ano e 3 meses, um bebê lindo, uma menininha linda, uma bênção de Deus, né? Mas aí, mesmo com ela, eu conheci, ainda continuamos ali naquela coisa do mundo. Mas até que chegou um ponto, Michele, que Deus começou a me incomodar. É isso que eu ia perguntar para você. Como é que aconteceu essa virada de chave? Quando que foi que Deus catou você pela orelha e te puxou e falou, meu filho, acorda? Há quem acredita e há quem não acredita, mas eu diria que afirmo que foi durante os meus sonhos, à noite. Eu comecei a ter muitos sonhos espirituais, com Deus me falando aonde eu estava. Claramente ele falava isso, aonde você está. Meu Deus. Aonde você está. Até me emociona um pouco porque é muito forte, porque eu não conseguia dormir, sabe? E eu falava pra Ana, eu não tô conseguindo dormir, Deus tá falando comigo toda noite. Ela falou, não, você tem sonhos mesmo, será que? Eu falei, não, são mensagens claras. Deus não tá feliz com o que eu estou fazendo. Eu falei isso pra ela. Ele não tá feliz, ele me conhece. Eu aceitei a ele me conhece. Ele me conhece desde o ventre da minha mãe, mas ele tá me advertindo que ele não está feliz com o que eu tô fazendo. Né? E aquilo começou a trazer sofrimento pra mim. Porque eu comecei a tentar ir nos lugares ainda e recebia pessoas em casa que gostavam dessa prática, né? Amigos que eu fiz aí no mundo que gostavam dessa prática, e a presença deles começou a me incomodar em casa também. Gente que fumava, eu vou frisar que eu não tô falando nada contra essas pessoas também. Até porque existe o livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio, não tô falando nada contra, eu tô falando da minha experiência. Então, isso começou a me incomodar muito. A fumaça do cigarro, a bebida, sabe? As drogas que eu já mencionava para minha mulher que eu não aceitava mais essa vida de pessoas que traziam isso, porque eu diria isso também no mundo, Gisele. As pessoas usadas pelo diabo trazem a droga para quem já usou para incentivar essa pessoa a voltar a usar. O que é muito triste, só que eu não percebia isso quando eu estava com o olhar no mundo. Depois eu fui percebendo, fulano e tal, o que ele está fazendo naquele canto. E o ataque do diabo vai vir justamente na sua fraqueza. Isso. E como eu estava fraco também, distante de Deus, aí que eu falo do esfriamento, né? Eu tinha o Espírito, permanecia em mim, mas eu me esfriei. Porque Jesus é educado, ele só entra aonde você convida. E eu não convidava Jesus mais. Sim. Né? Então, Na verdade, você excluiu Jesus porque o teu mundo era outro, né? É como se ele desse um tempo de mim, mas não por culpa dele, porque ele está conosco sempre. Você que se afastou. Eu que me afastei. Mas eu fui sentindo esses incômodos. Foi aí que um dia eu falei para ela, pronto, acabou, chega. Acabou, chega. Não vou para tais lugares mais. Não vou frequentar tais lugares. Não vamos aceitar tais pessoas aqui em casa mais. Se eles quiserem vir para tomar um café com um bolinho, comer, né, uma pão, banana frita, né, almoçar e jantar com a gente e beber um suco, serão bem-vindos. A gente vai conversar sobre Jesus com eles. Glória a Deus. Eles serão bem-vindos. Mas para falar daquelas coisas e para trazer aquelas coisas, não aceito mais. Aí ela também foi entendendo essa proporção. Ela também sofre de ansiedade, que é outra situação séria, e depressão também, que a gente precisou medicar, né, fazer tratamento. O que é natural, muitas pessoas precisam desse tratamento. Minha mãe também faz esse tratamento. Mas aí eu falava para ela, a gente precisa de Jesus. E voltar urgente. E ela também teve uma criação, esqueci de falar isso, ela também veio de uma criação também, assembleiana, da Assembleia de Deus Missão. O avô dela foi um dos fundadores da Assembleia de Deus Missão. Eu falei, Ana, a gente precisa voltar. Deus está nos convocando, você não sente o chamado? E ela começou a ser tocada por aquilo também. E a gente já tinha apresentado a Lia, que é a nossa filha, né, bebezinha, na Assembleia de Deus a Missão há 1 ano atrás. Só que a gente apresentou e não voltou. E ficamos no mundo ainda, não voltamos. Até que os incômodos aconteceram. Aí entrou depois a parte da doença, que é outra coisa que a gente pode falar para frente, né? Mas ardeu tanto, ardeu de incomodar, que eu não conseguia mais estar naqueles lugares. A atitude das pessoas me incomodava. O que as pessoas falavam me incomodava. Aí foi quando, não, agora estou voltando. E o primeiro lugar que eu voltei ainda foi para 100 de novo, porque eu falei pelo meu primo que eu gosto tanto, que é o pastor Leonel Lobo. Eu falei, primeiro eu vou aí, né? Eu vou com a Ana aí. E eu já, como eu sou um cara que sempre fui determinado na minha vida, eu falei, eu estou indo aí para voltar para Jesus. Eu não estou indo aí para assistir o culto.
Eu estou indo para voltar para Jesus, porque eu preciso ir na igreja e falar para ele. Confessar. E confessar. Pedir perdão. E dizer para ele que eu preciso muito dele na minha vida, mais do que nunca. Né? É emocionante porque é muito forte, né? E a partir daí, você sente aquela paz, né? Que quem é cristão, né? Quem está ouvindo é cristão e entregou a sua vida para Jesus, sabe? Aquela paz que a gente busca em todos os lugares, porque a gente quer, igual nós, como éramos adolescentes, a gente queria... A nossa busca era por felicidade. Então, só que a nossa maturidade ainda era pequena, né? A gente não conseguia entender que a felicidade que a gente buscava era de uma fonte muito maior, que transborda muito mais, que preenche muito mais, né? E que as musiquinhas só, os bailes só, e as conversinhas só, e as roupinhas, não iam dar essa felicidade, né? Porque talvez a gente, como a gente teve namoricos também, com pessoas que também não tinham a mesma maturidade, nunca deu certo. Por quê? Porque as pessoas não tinham essa maturidade que a gente também precisava. Sim. Né? Que hoje a gente entende que a busca por maturidade também é de Deus. Quem busca a Deus, ele busca ser maduro. Porque você não pode continuar servindo a Deus e sendo criança na fé. Você pode começar sendo criança, mas você tem que buscar evoluir. E foi isso que eu fiz, né? Aí com a Ana, acabou. Agora, né, nós vamos voltar para as coisas de Deus. Em espírito e em verdade. E é isso que a gente fez. Aí voltamos, agora estamos frequentando lá, estamos felizes. Ela ainda busca se consertar dos problemas que ela tem, da ansiedade e da depressão. Até porque a pessoa não vai se curar de um dia para a noite. Sim, não sim. É agora eu aceitei a Jesus, ou agora eu me reconciliei. Nossa, tá vendo? Surgiu uma aureolinha aqui de anjinho em cima da minha cabeça. Não funciona dessa forma. Exatamente. Porque a guerra é muito grande, né? Muito grande. Muito grande. Olha, como você disse né, dos pratos, né, os manjares, né? Os manjares são, aos olhos, eles são lindos, né? Você pode ir para cada lugar, você vai ver sempre boates muito iluminadas, som, né, legal. Às vezes você pode até no lugar que você gosta de rock, vai ter lá também, né? E muita coisa chamativa. E eu não estou condenando. Para tirar a pessoa do foco. Isso. E como eu disse, eu não condeno. Eu sei que tem pessoas que conseguem se divertir nesses lugares. Mas o que eu diria para essas pessoas hoje é: olhem para dentro de vocês. Olhem para dentro de vocês. Será que aquelas doses, aquelas bebidas fortes, aquele whisky com Red Bull, aquelas coisas todas que você precisa fazer para se sentir bem, quando você chega em casa e passa o efeito, será que você continua sendo feliz na sua cama? Quando ninguém mais te vê, né? Porque quando a gente faz o uso dessas bebidas que nos entorpecem, porque as bebidas alcoólicas e as drogas... Anestesia, né? Anestesia, né? Sim. Anestesia a gente da realidade. Sim. Elas entorpecem, elas fazem você se sentir a falsa aparência da felicidade, porque você vai se sentir feliz, de fato. Né? Porque você tá ali... Tem gente que dá risada. Eu dava risada quando eu tomava alguma coisinha assim. Sim. Eu nunca bebi de cair, de dar vexame, não. Sim. Né? Tanto que as poucas vezes que eu bebi, subia muito rápido, eu ficava, ria. Sim. Mas qual que é a graça? Eu fico pensando hoje, qual que é a graça de você ficar rindo igual uma hiena? Na verdade, a verdade é para mascarar aquilo que você não tem coragem de mostrar sobre você mesmo. Que muitas das vezes você é uma pessoa que tem insegurança. Tudo bem, tá tudo bem ter insegurança. Só que no mundo você quer ser perfeito. Né? É igual nas redes sociais, que as pessoas sempre querem parecer bonitas e lindas e maravilhosas. Ninguém posta a foto do ovo frito no prato lá, que às vezes a gente come em casa com arroz e feijão. Você espera ir para um restaurante mais chique, aí faz a selfie lá. Né? Aí eu adoro postar foto de comida de qualquer jeito, né? Eu gosto de colocar. Mas um dia, eu acho que foi faz uns par de anos já. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou postar fritando um ovo lá. Eu fritei o ovo e pus o negócio lá. E que comida abençoada, ovo é muito que gostoso. Ovo é bom, eu não gosto mole, não. Eu gosto bem durinha, gema. Ah, eu já gosto dos dois. Às vezes depende do que vai de acompanhamento. Só durinho a gema. É bom, um salzinho ali, às vezes um oréganozinho só já. De orégano eu nunca comi. Não, mas é bom. Por experimento você vai gostar. Então, tá tudo bem, sabe, Gisele? Ser imperfeito, é isso que todo mundo precisa entender. Tá tudo bem. A gente não precisa mostrar a perfeição. E tá tudo bem também você entender que às vezes você precisa de ajuda. Você tá sofrendo de algo na rua, pode buscar ajuda. Eu não falo apenas das igrejas de Deus, eu falo dos médicos especializados, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. Gratuitamente a gente tem o CAPS, né? Que a gente vai falar do meu trabalho para frente. Eu também tenho muito contato com eles, são
com eles, são excelentes profissionais. Mas quando você busca beber dessa fonte, que é das drogas e do álcool, para cobrir algo que te faz sofrer, mas muitas das vezes você mesmo não admite, aí é pior. Porque o sofrimento só vai vir em dobro no outro dia e você vai precisar reformar aquela dose para poder te anestesiar de novo, para te dar a falsa impressão de felicidade. Porque toda vez que você está anestesiado, você engana a si mesmo de que você é feliz. E é por isso que a pessoa cai nesse ciclo vicioso. É Sim. por isso que nunca consegue se liberar da bebida, não se livra da droga. Porque Sim. o que acontece? Naquele momento que a pessoa está ali, Exato. o mundo acaba. Então ele está Exato. vivendo aquele mundinho dele ali, Exato. acordou, né? Teve o seu momento de lucidez. Opa, não posso. O mundo vai me engolir. Deixa eu cair ali de novo, porque pelo menos não estou vendo nada. Fica naquele, né? Olhar de cabresto, né? Igual o cavalo que coloca Isso. aquele, Tapado, né? né? E é isso. E a pessoa não consegue enxergar Isso. As coisas de Deus são mistérios. as coisas de Deus. As coisas de Deus são mistérios. É por isso que muitas das vezes a pessoa prefere olhar para o que é mais fácil, né? A pessoa tenta fazer uma lógica. E na Bíblia fala, né, que eu vim para confundir as coisas sábias, alguma coisa assim. Eu não sou perito em versículos, mas É Você mais ou entendeu, menos isso. né? Eu também não memorizo, mas é mais ou menos isso. Porque quando você aceita a Jesus e a Deus, as pessoas têm a falsa impressão de que tudo vai ser um mar de rosas, tudo vai ser maravilhoso. Pronto, agora você tem a Deus, E pronto. não é. Acabou tudo. Uau, né? E Vai ele ser fala, fantástico. né? Se você quer me seguir, pega a tua cruz e venha. Só que não está escrito na Bíblia que a nossa cruz que a gente vai carregar tem rodinha. Exato. Ou é uma cruz cenográfica lá que é de isopor, que é Isopor. levinha. Muito pelo contrário, né? Exatamente. Vem uma cruz pesada e muitas das vezes essa cruz, você olha para Jesus e fala assim, Senhor, tá pesada demais. Isso. E é só com ele. Quando ele está conosco, carregando essa cruz, a gente consegue. E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, porque para mim também foi uma surpresa, eu Sim. não sabia, né? Sim. Da sua cruz, câncer. Sim. Então, é um assunto bem forte, né, Gisele? Bom a gente conversar sobre isso, porque muitas pessoas que me conhecem talvez não saibam. A não ser pela minha careca, né? O pessoal tá vendo aí que eu tô carequinha hoje. Interessante, quando a gente se encontrou no carro, você Sim. achou que era estilo, né? Porque eu sempre gostei Porque você de... usava cavanhaque, quando você via... Olha aí, ó, olha lá, mostra aqui, ó, pra câmera aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui é a sua. Olha lá, Os é todo anéis, estiloso. colares. Colar, brinquinho. Brinquinho. Sempre foi, Sim. né, um cara descolado, estiloso mesmo. Sim. E aí eu te vi, nossa, só achei que você realmente estava mais magro mesmo. Sempre foi magro, mas estava mais magro do que o normal. Sim. E eu falei, acho que é estilo, né? Ou começou a Sim. ficar calvo, alguma coisa assim, aderiu à careca. E aí Sim. quando você falou, Gi, você, né, ficou sabendo, eu te falei que eu tinha passado... Isso. Eu falei assim, e assim, eu confesso que abriu um buraco, porque eu não imaginava, mas ao mesmo tempo é feliz de saber, nós estamos no mês de outubro rosa, Sim. né? E agora trazendo um homem para falar sobre isso. E saber que você está enfrentando, como você me disse, né? De cabeça erguida, com Exato. fé em Jesus. Exato, é isso. É lógico que é um processo difícil para todo mundo que passa por isso, ou que passou. Muita gente foi curada, pela glória de Deus também. Outras não, né? E para tudo tem um mistério. E são propósitos diferentes. São coisas que nós nos atemos ao que a gente sabe da nossa própria vida, o que a gente sabe de Deus, né? Então a gente nunca vai questionar porque Deus cura uma pessoa e não cura outra. São mistérios, né? Mas enfim, a notícia nunca é boa, né? A minha vida seguia já normal e eu estava nessa transição. Quando eu comecei a fazer o tratamento, eu estava já nessa transição de abandonar o mundo. Então a gente, então você voltou para a igreja porque você descobriu que estava com câncer? Você Não. já estava no conselho tutelar Já. quando você descobriu a doença, já Sim. estava separado da sua esposa Sim. e já estava com o pezinho lá Sim. nas nights. Já. Só que quando eu estava na transição, quando eu descobri o câncer, eu já estava na igreja, eu já tinha retornado para a igreja. Então, né, você precisa falar, então você voltou para a igreja porque aí aconteceu o câncer, né? Nossa, vou correr.
né? Desculpa esse meu jeito divertido de falar, às vezes até porque tem gente, eu sei que é muito sofrido, mas Ou eu até procuro... porque tem pessoas que podem falar, olha aí, tá vendo? É castigo, Sim, 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 né? sim. E não tem nada a ver, Sim. sabe? Eu enfrentei outras provações da minha vida. Até porque ninguém passa as provações que a gente tem que passar, né? Ninguém passa pela Exato. gente. Exatamente. Então, eu tive outras provações grandes na minha vida, como eu perdi 2 irmãos que eu tinha, né? Tenho só mais um irmão, né? Vivo, que é o Anderson Andinho, famoso Dinho Artes, que também trabalha com artes em Cajati. Inclusive, pessoal, né? Quando precisar de artes aí, pode chamá-lo, ele é excelente. Além de ser um excelente ser humano. Tá de volta para Cajati, morava em Santa Catarina e voltou para Cajati. Uhum. Veio com a esposa dele e com o filho dela, né? Que ele cria como filho dele. Mas aí eu tava nessa transição, né? Já na igreja e tal, já buscando, já abandonando as coisas do mundo. Quando aí eu tinha muitas dores estomacais. Começou com gastrite, que eu sabia que era gastrite. Depois eu fui pro médico, uma vez o médico disse que era gastrite nervosa. E começou a me receitar omeprazol para tomar. O famosinho omeprazol para dor no estômago. Isso. E aí as dores foram aumentando até então, e eu comecei a aumentar as doses de omeprazol, porque as dores me impediam de eu trabalhar bem, né? Como você sabe, as pessoas sabem, eu sempre trabalhei falando também, dando palestras e tal. E muitas vezes acontecia de eu estar nesses momentos e a dor me atacava muito nessas horas. E para mim não perder a minha performance profissional, eu fazia mais uso do remédio. E eu não sabia que isso estava fazendo mal para mim. Até que um dia... as minhas fezes começaram a ficar mais escuras, mas eu, pela minha inocência de não saber lidar tanto com doenças, né? Porque antes disso a minha saúde era boa, eu julgava que sim. E aí eu pensei, o que eu tô comendo, sempre foi de comer muitas coisas, né? Uhum. Que é outra dica que eu deixo também, cuidado, pessoal, com as comidas embutidos, né? Presuntos, mortadela, salsichas, essas coisas todas. O médico hoje me explicou muito bem que elas não fazem mal quando são comidas esporadicamente. Mas quem faz uso constante disso... direto é muito perigoso. Lanches tem muito e tudo mais, conservante, né? Isso também é uma bomba e pode ser cancerígeno também. Tá? Mas enfim. Aí eu fui internado um dia em Pariquera, porque eu passei mal. Eu estava trabalhando no conselho, cheguei em casa, não aguentei almoçar. Aí minha mulher falou assim, Lincoln, você não tá bem? Você não vai almoçar? Eu falei, não, acho que só vou dormir e depois vou trabalhar. Você já tava com fraqueza, então? Já. Na verdade, eu tava com anemia naquele dia, não sabia. Você começou a ter sangramento e te deu anemia. Me deu anemia. Você passou mal, foi pro hospital. Sim. Aí, mas eu cheguei achando que era alguma virose, alguma coisa na minha cabeça. Normal, né? Normal. Cheguei lá, quando o médico me atendeu, ele já olhou para mim e falou, nossa, você não está bem. Você não está bem, você tá... E ele já me conhecia, o médico que me atendeu. Uhum. Eu sempre vejo você aqui com seus filhos, quando precisa passar aqui, você sempre foi magro, mas um magro corado, saudável, bem disposto, né? Sim. E tal. E você não está bem, você deve estar com anemia. Aí pediu o exame, e o exame constatou anemia profunda. Aí ele falou, não, você não vai para casa, você vai dormir no hospital de Cajati e eu vou te mandar para Pariquera amanhã. Aí avisei a Ana e os meus filhos e aí fui pra Pariquera. Lá foi a primeira bolsa de sangue que eu tomei na minha vida, nunca tinha tomado. Nossa, precisou tomar sangue. Tomei pra regular, pra voltar. Eu estava muito sem cor e fraco, né? Tomei. E aí melhorei, só que o médico falou, agora a gente vai fazer uma bateria de exames em você, porque a gente precisa descobrir o que você tem. Não tá normal, tem algo que não está normal. Voltei pro serviço de saúde de Cajati, e o serviço de saúde de Cajati, o posto, né, requisitou para mim uma endoscopia com urgência em Pariquera, no AME. Aí lá o gastro, então, fez os exames e aí constatou que eu estava com câncer maligno no estômago. Sabe, Gisele, gente, não é fácil, né? Você receber uma notícia dessa, você sempre... Todo mundo, gente, eu sei que... E a notícia, assim, eles deram na lata, assim? Ou fizeram aquele meio de campo, assim? Foi na lata. Na lata? Na lata, que o médico, eu acho que ele já tem ele falou, eu preciso ser sincero com vocês, isso que ele falou. Eu tô aqui para ler o resultado dos seus exames. Nossa. Eu preciso ser sincero para você. Eu ainda tinha a esperança que fosse uma ferida aberta, que estivesse sangrando. Uma gastrite uma mesmo, úlcera, né? Talvez, uma úlcera. Né? Ele falou, não é úlcera, não é ferida. É
você tem um tumor maligno no estômago. Então já estava avançado para ele diagnosticar de cara, assim, Já estava um pouco só avançado. na endoscopia. Sim. Aí você fica em silêncio, né? Você fica em silêncio. Eu fiquei olhando para Você ele. estava sozinho nesse Tava dia? sozinho. Porque, como eu julgava que estava, né? Como sempre, eu sempre proativo, sempre andei muito e estava com força naquele dia. Falei, não precisa de ninguém comigo, eu vou lá e ele só Sim. vai ler o resultado dos exames. E aí veio essa tão terrível notícia. Você chegou a questionar a Deus por esse diagnóstico? Não. Nunca. Aí que entra aquilo que eu trago como um norte para minha vida, sabe? Nunca, em momento algum. Eu já passei por outras situações difíceis na minha vida, né? Não é fácil. Desde criança. E as pessoas sempre falaram para mim que eu sempre fui forte, né? E eu dizia assim, por que será que as pessoas acham que eu sou forte? E entrando mais a fundo na minha vida, Gisele, quando o meu irmão pequeno faleceu e o meu outro irmão era deficiente, quando criança, eu pensei assim, eu não vou dar trabalho para os meus pais, eu vou mostrar para eles que eu sou forte e que eu consigo ajudar eles nesse processo difícil. Meu pai foi um guerreiro a cuidar dos meus irmãos e minha mãe tinha problema e o que aconteceu foi que eu meio que me anulei como pessoa. Aí é algo também que eu diria hoje para as pessoas não façam tanto isso, porque é um pouco difícil. Aí eu me tornei uma pessoa que tentei resolver todos os problemas da minha vida, buscando muita força. E aí na católica mesmo, quando eu conhecia Deus, eu sempre falava, Deus, me ajuda que eu vou conseguir vencer as coisas. Tem essa dificuldade. No começo eu era tímido, né? Era até engraçado que até na timidez eu falava, Deus, me ajuda com a timidez. E eu acho que Deus me fez tão falante que acho que até se arrependeu de ter me ajudado. Mas enfim, e aí, nessa hora, você pensa mesmo, fala, Deus, né? Poxa, me julgo no auge da minha vida, muito jovem, né? Com meu cabelo, como você disse que eu tão vaidoso, sempre gostei muito do meu cabelo. E aí, né? Mas eu pensei, não. Eu falei pro doutor, eu olhei pro doutor na hora e falei, doutor, eu vou vencer essa doença. Deus está comigo. E a fé é isso. É acreditar, sem duvidar. Pedro, quando andou com Jesus nas águas, Jesus falou para ele, venha, acredite, venha, você pode andar. Ele teve fé e andou. Duvidou, começou a afundar. Quando ele duvidou, ele começou a afundar, mas quando ele estendeu a mão para Jesus, ele se fortaleceu em Cristo e se levantou de novo e caminhou nas águas. E foi assim que eu pensei, eu falei, não, isso não é o fim para mim. Não é o fim. Não é assim que eu recebo. Deus me encheu de vida. Deus me deu uma vida, me encheu de força a vida inteira. Para mim ser forte como as pessoas dizem que eu sou. Talvez eu não seja tão forte quanto as pessoas pensam, porque só Deus sabe as fraquezas que eu trago aqui. Mas eu sou um lutador, um guerreiro, e Deus me fez assim. Amém. Sabe? Então por isso que muitas pessoas não sabiam. E eu comecei a lutar em silêncio, sabe, Gisele, com isso. Lutar em silêncio, as pessoas não sabiam. Porque eu estava com cabelo ainda, e comecei a perder peso, aí vai entrar uma coisa que eu vou falar que talvez é um pouco forte para as pessoas também. Que entra que muitas pessoas me julgaram mal, me julgaram errado, porque falavam assim, o Lincoln deve estar emagrecendo porque estava usando drogas. E não era nada disso. Entra a maldade das pessoas, né? Nesse meio, e não era nada disso. Eu estava emagrecendo por causa da doença, já, né? Mas também não me importo com isso. Porque eu sei que as pessoas são falhas e julgam com aquilo que elas conhecem da vida. Que é pouco. Para conhecer a vida como um todo, você precisa conhecer a Deus. Aí você conhece. Então eu não vi isso como um problema também. Segui a minha vida. Houveram pessoas que falaram coisas erradas, coisas feias, mas também nunca me importou. Mas aí foi difícil, quando o médico falou isso para mim, mas eu recebi dessa maneira. E aí ele falou, eu vou te encaminhar pro oncologista com urgência, porque você precisa de urgência no tratamento. Mas ele falou pra mim, cara, você é um cara fantástico. Ele falou, você falou pra mim que você vai vencer e eu acredito porque você falou. O gastro falou isso pra mim. Mas eu vou encaminhar você pro onco. Quando fui pro onco, aí o onco também, Dr. Márcio, um excelente profissional, mas também brincalhão, né? Eu acredito que é Deus na vida dele. E ele falou pra mim, cara, você é jovem, né? E ele tinha cuidado do meu pai, que é outro detalhe, falar que meu pai faleceu também. Meu pai teve câncer, mas não faleceu do câncer, ele faleceu do pós-cirúrgico.
Mal eu sabia, Gisele, que eu ia passar pela mesma cirurgia que ele. Você tá brincando, você passou pela mesma A cirurgia. mesma cirurgia. E aí eu falei para ele, doutor. Ele falou, olha, vamos esclarecer uma coisa para você aqui. Cada pessoa é uma pessoa, cada organismo é um organismo, cada situação é uma situação. Seu pai era uma pessoa que estava com bastante idade, estava fragilizado emocionalmente por várias situações. Agora eu tô vendo em você muita força, ele falou pra mim. Falou, cara, tu é magrinho, mas tu é porreta, hein, cara? Ele falou, Olha, é difícil encontrar um magrinho porreta que nem você. mas o seu câncer foi genético? Ó, ele falou que não existe uma resposta pra isso. Ele falou que podia ser que sim e poderia ser que não. Mas Né? o teu pai teve também Teve. o mesmo tipo de câncer. Ele foi em outra região. Foi no reto, mas depois também foi uma próxima do estômago também. Eu não sei precisar, mas foi também. E aí ele morreu em decorrência do pós-cirúrgico. Deu uma complicação no pós-cirúrgico, ele faleceu. Foi muito difícil para nós. Eu amava demais meu pai, você sabe. Uhum. Mas ele também não estava bem emocionalmente. Talvez ele já estivesse cansado, sabe? Então, como eu disse, Deus sabe de todas as coisas, eu não julgo. Né? E a Ana até falava isso pra mim também, porque a Ana perdeu a mãe dela. Ah, Deus levou minha mãe porque ele podia ter curado. Eu falei, não é assim. Não fale assim. Deus ama muito você, ama muito sua mãe. Ama muito a todos. Mas existe uma história, existe um propósito em cada coisa que nós não sabemos. Você entende? Mas eu vou falar de mim. Eu tenho certeza. E a minha certeza é a fé de andar por sobre as águas. Essa é a minha certeza. Quando eu encarei, eu falei, e aí eu falei pro Dr. Márcio ainda, Dr. Márcio, eu posso falar para as pessoas, né, que eu tô, o que você acha? Eu pedi um conselho porque eu fiquei perdido, né? Ah, sim, esqueci de falar que as únicas 2 pessoas que eu contei que eu estava com câncer de início foi o meu tio Jorge Namar, que também é bem conhecido em Cajati, Sim. e o meu tio Liberato Pires, que talvez você conhece ele, pai do Lenilson, Sim. né, que são a Marinice, que é minha prima, mora em Pariquera ainda. E Lenilson mora em São Paulo e ele mora em Itapetininga. Que eu, aliás, também morei lá. Na minha adolescência também trabalhei em vários lugares diferentes. E eu contei porque o Jorge, meu tio Jorge, é como um segundo pai para mim. Eu amo demais ele. Ele sempre depois da morte do meu pai, ele falou, não, vocês são meus filhos, eu vou honrar o pai de vocês. Que lindo. Cuidando de vocês. Mesmo que você seja um homem feito, Lincoln, mas eu amo vocês como filho. Eu e meu irmão. E ele sempre foi presente na minha vida em tudo. Em campanhas, e meu tio Liberato também. Só que como ele tá lá mais em Tapetininga, então às vezes é mais fácil eu recorrer ao Jorge, que está em Cajati. Então para eles eu falei. Mas não falei para mais ninguém, porque eu perguntei pro Dr. Márcio. O Dr. Márcio falou assim, olha, Lincoln, vou te dizer uma coisa. Como que é a tua esposa? Ela é uma pessoa segura? Não. Ela não é segura. Ela tem ansiedade, ela tem... Não conte. Você conseguiu. Foi difícil. Não conte, porque ela não está preparada para ouvir isso ainda. Até porque é uma notícia muito pesada. Muito pesada. E ela já estava com medo, sabe? Naquele dia, para você ter ideia, ela passou mal naquele dia. Ela me recebeu no carro chorando, porque eu falei, não, se acalme. Estava bem debilitada. Ela falou, o que que é? O que que é? Aí eu falei para ela, eu peço perdão a Deus que eu precisei, né, omitir, não Sim, mentir. não mentiu, você poupou ela. Isso, eu falei, não, é uma ferida mesmo no estômago que está causando sangramento. Que não deixava de ser uma ferida. E a gente vai ter que fazer uma cirurgia para corrigir. Ela, tá bom, aí foi ficando mais calma. E aí veio essa cirurgia. E aí mas ele falou para mim, olha, não conte para as pessoas, se você não sentir, a não ser que você sinta, mas eu diria não. Sabe por quê? Porque tem pessoas, e é outra coisa que eu vou dizer aqui nesse podcast também, para quem tá ouvindo, sabe? Para as pessoas que estão ouvindo. É aqui, direciona aqui, ó. Desculpa. Manda o recado. Desculpa, pessoal, que às vezes eu não sei para onde olhar aqui. Mas eu diria para vocês aí de fora. Gente, quando vocês souberem que alguém foi diagnosticado com uma doença tão terrível quanto essa, olhem para essas pessoas com um olhar de amor, de carinho e de afeto. Não olhem com aqueles olhares que eu senti de algumas pessoas, sabe, Gisele? Infelizmente, eu senti esse olhar de algumas pessoas que falavam, vai morrer daqui uma semana, sabe? Coitado, vai morrer daqui uma semana. É um pouco duro falar isso, me desculpa, mas você sabe, eu sou franco e gosto de falar as coisas que vêm ao meu coração. E eu senti isso, infelizmente, de algumas pessoas. E é por isso que eu entendo quando o Dr. Márcio falou para mim não falar. Porque se eu falo para todo mundo e todo mundo fala, coitado, vai morrer, né? Vai perder
Daqui quem tantas pessoas já morreu. O Dr. Márcio falou, vai na tua... Ele não falou fé, porque eu não sei se ele segue, nunca perguntei. Crê. Né? Mas ele falou, vai na tua força, rapaz. Porque tu é um cara forte. Ele falou pra mim, tu é um cara forte, vai na tua força. Eu sou bom no que eu faço. Eu vou fazer uma cirurgia, eu vou lutar para fazer uma cirurgia perfeita em você. Até porque você é magro, isso também me ajuda, porque não tem camada de gordura. Né? Eu vou operar o seu estômago, eu vou tirar, se prepare que eu vou tirar a quantidade que eu achar que for necessário. Mas para mim te deixar você limpo disso. E ele tirou metade do meu estômago na cirurgia. Né? Então, essa é outra parte que eu vou falar. Mas eu vou fechar o que eu estava falando para as pessoas. Por favor, gente, por favor, olhem com um olhar de amor, de afeto e de esperança para essas pessoas, porque essas pessoas, quando recebem essa notícia, muitas delas não recebem com a força com que eu recebi. Porque é difícil receber uma notícia dessa. Porque para a maioria das pessoas é o fim quando recebe uma notícia dessa. Eu não vi assim, mas muita gente vê. Então, tudo que vocês puderem dar de amor, de atenção, de compreensão para essas pessoas, deem. Porque é isso que elas precisam. De força. Força que elas não vão ter. Eu acredito que ninguém quer receber uma notícia dessa. Mas não é o fim quando você acredita. Você tem médicos bons para cuidar de você e, acima de tudo, você acredita no Deus de milagres. Mas você pode fazer milagre na vida das pessoas profetizando milagre na vida das pessoas. Não profetize maldição, nem derrota, nem perda. Isso não é de Deus, isso não faz bem para ninguém. Tá? Eu senti isso de algumas pessoas, não me fez feliz. Mas o Espírito de Deus que habita em mim foi maior e me fez me sobressair nisso. E as pessoas não sabiam, porque me viam, sabe, Gisele, com cabelo e tal ainda. Mas chegou o momento, eu precisei fazer a cirurgia primeiro, né? Aí cheguei para meus colegas do trabalho também não sabiam. Mas eu precisei falar, sabe, para eles, né? Ó, gente, eu vou me afastar para fazer uma cirurgia, mas também não falei para eles o que era ainda. Não, Nico, vai dar tudo certo. Eu falei, eu acho que eu vou ficar 1 semana, 2 semanas afastado. Aí cheguei lá, né? Fiz a cirurgia. A recuperação difícil, quem já fez bariátrica, sabe? Porque a minha foi uma espécie de bariátrica forçada. Sim, porque, é isso que eu ia perguntar. Né? Foi tipo de uma bariátrica. Sim, contra o meu de gosto. urgência. De urgência, porque as pessoas que fazem, né? São as pessoas que, por algum motivo, excesso de peso ou qualquer outro problema de saúde, E fazem. aí aquela coisa de dieta líquida, não pode comer, daqui a pouco demora, aí vem pastoso. Foi Isso. o mesmo esquema. Mesmo esquema. E aí Até eu magro, porque, né? dependendo do que come, pode até dar uma infecção. Pode. E a minha estrutura era magra, porque eu sempre tive uma estrutura magra, pesava mais do que eu peso hoje, claro, mas uma estrutura mais magra. Então o médico falou, vai ser sofrido, mas tu vai aguentar, ele falou. Porque tu é forte, cara, tu vai aguentar. Eu sei que você vai aguentar. Aí ele falou de novo. Aí lá, quando terminou a e lógico, você fica com uma certa... Né? Mas eu orei, eu fui internado numa segunda para fazer a cirurgia e fui operado na terça. No dia 9 de maio. Não esqueço esse dia. Foi esse ano. Esse ano, 9 de maio de 2023. E aí, antes de fazer a cirurgia, eu falei, Deus, eu creio. Já deu tudo certo. Sê comigo, vai comigo. Que já deu tudo certo em seu nome. E aí, né, eles fazem aquela raspagem que tem que fazer, você, né, fica com aquela coisa, e aí o doutor, né, fez os procedimentos, ele explicou lá na hora, é bem assim, ó, nós vamos dar uma anestesia que vai, né, é geral, você vai pagar, mas confie. E a gente é profissional, a gente sabe o que a gente está fazendo, vai dar tudo certo. Eu falei, eu confio nos senhores. Deus está operando na mão dos senhores. Eu confio nos senhores. Pode fazer tudo o que tiver para fazer comigo. E aí... Eu não sei quanto tempo fiquei lá, porque você fica totalmente aí A gente perde a noção, Isso. né? A Ana foi me visitar, mas ela falou que demorou muito, que foi bem demorado. Aí eu acho que por volta de umas 11 horas da manhã, e ela falou que eu cheguei lá quase 7 horas da noite. Lá quando eu voltei, ainda sob o efeito, né? Mas ele falou pra ela e falou pra mim, eu lembro, ele falou assim, ó, a sua cirurgia foi um sucesso, eu removi tudo, você tá limpo. Graças a Deus. E aí, pronto. Uma parte que eu esqueci antes do pós-cirúrgico, eu contei pra Ana, eu tive que contar pra ela. Porque não tinha como ela enfrentar. E isso foi difícil, ela chorou muito, ela questionou Deus, porque a fé dela era frágil ainda. Tudo mais. Eu falei, olha pra mim, olha pra mim. Olhe pra mim. Você acha que eu vou morrer, sinceramente?
Ah, não, várias pessoas. Eu falei, não quero saber de várias pessoas. Olhe para mim. Sabe, olhe bem nos meus olhos. Eu vou viver. Eu vou viver para testemunhar para a honra e para a glória de Jesus isso. Isso foi acalmando ela. Falou, cara, nossa, você é muito forte. Eu nunca conseguiria pensar assim. Eu falei, eu sou assim porque Deus me fez assim. É Deus na minha vida, não sou eu. Eu não sou nada. Eu só sou um pedaço de carne mortal como qualquer pessoa. A força que eu tenho vem de Deus. Sabe, eu tenho um propósito nisso para me viver. Eu aceito humildemente o propósito que Deus tem. Deus fez coisa muito pior na vida de Jó. E ele conseguiu. Então eu vou conseguir também. Sabe? E aí ela se acalmou. E eu fui e fiz a cirurgia. Aí ela cuidou de mim, né? Agradeço muito a você, Ana. Obrigado por ter cuidado tão bem de mim. Aí eu realmente pós-cirúrgico, sopinha rala, no começo, né? No começo era ela pelo nariz. Era sonda. Aí eu fui com um dreno aqui também, um buraco aqui que também me incomodava demais. Meu Deus, era tão difícil, eu não dormia direito. Mas eu comecei a evoluir tão bem, eu acho que eu fiquei 3 dias com isso. O médico falou, Lincoln, ele passou, você vai vir aqui, eu vou avaliar você no hospital. Aí eu fui bem, andando que nem um velhinho, sabe? Por causa da dor. Passinho, me doía muito aquele dreno. E aí ele falou, não, eu vou já arrancar esse dreno de você, porque você já tá melhorando muito rápido, mais do que eu imaginava. Eu vou arrancar esse dreno, vou arrancar essa sonda. E tirou. E aquilo parece que tirou a dor porque aquilo dói muito. Também tava doendo, como se tivesse tirado a dor com a mão. É que incomoda, né? Demais. Aí eu comecei a ter mais qualidade de vida, porque comecei a andar mais, melhor. Já foi se recuperando. Porque era a Ana que dava banho em mim. Eu não conseguia tomar banho sozinho. E aí foi me enchendo de mais fé e mais força. Passei pelo período das dietas, sopa líquida, sopa pastosa, para depois começar a comer. Hoje já como de tudo de novo. E cá estou eu, Gisele, fazendo quimioterapia. A minha colega, né, esteve aqui. Eu falei com ela antes dela vir fazer o podcast com você. A Josi. Eu falei. E quando ela falou também que estava sendo curada, eu também dei glória a Deus junto a ela. Falei da felicidade dela, né? E falei para ela, eu também logo vou falar essa mesma coisa que você. Logo eu vou soltar uma publicação aí dizendo que eu já tô tinindo por aí. Que bênção. Né? E ela até deu amém também e falou. Outras pessoas também passaram por essa situação, como eu acho que é Ana Paula o nome dela também, que é a esposa do Luiz dos Passos, que eu sei que passou por isso também. Sim. E também foi um exemplo porque ela venceu esse problema também. E estamos na mesma igreja também. Estamos congregando na mesma igreja. E ela falou a mesma coisa pra Ana, tudo, né? E eu, de vez em quando, eu fico meio chateado lá em casa, como qualquer pessoa, né, de carne, osso, humana que somos. Eu falo, ai meu Deus, eu não tô gostando dessa minha careca. Queria tanto meu cabelo de novo. Mas, eu falo uma coisa pra você. Logo cresce, porque a Josi tá toda cabeluda aí, né? Tá. E logo cresce de novo. Sim, é verdade. Aí logo Deus fala, essa careca não é nada. Aí até olhando pra mim assim, deixa eu até olhar ali no monitor. Até que não fiquei tão feio assim. Não, ficou bom. Aí, enfim, peguei toda essa carga negativa, toda essa coisa difícil, que eu oro e rogo a Deus para que ninguém, se eu falasse para poder falar para ninguém receber uma notícia dessa, eu falaria, porque não é fácil mesmo, o tratamento não é fácil. A quimioterapia judia muito, é muito forte, mas assim, o Espírito de Deus e a força psicológica, que também é de Deus, porque também não é minha, mas também é de Deus, eu reproduzo o que o médico disse para mim. Que quando você encara esse tratamento com positividade, sem falar de Deus, né? Para quem é cientista só, quem é da medicina, ele fala, encha-se de positividade. Pense em coisas positivas, pense que você vai ficar bom. Pense, as células do seu corpo vão reagir. Não se entregar à doença. Isso. Ao passo que as células cancerígenas, elas também reagem a pensamentos obscuros e depressivos e tudo mais. O que eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou falando para todo mundo, olha que bom, você recebe uma notícia dessa e sai dando pulos de alegria. Não, claro que não. Eu não vou dizer para você também que eu não chorei na minha cama, que eu sozinho não chorei, que sozinho eu também não pensei em coisas negativas, mas Deus já tirava logo, né? Você fala, Deus, tira da minha cabeça. Sim. Tira que eu tenho que manter o foco, Deus. Tira da minha cabeça. Eu não, né? Alguém falava para mim, teve uma situação com a família da Ana que alguém falou assim, nossa, mas o Lincoln ele já tá tão frágil,
né? Olha, é melhor você pensar na tua filha, que quem sabe ele não esteja aqui amanhã, Nossa, sabe? é complicado. É terrível. Ô Lincoln, e aí no caso você está nesse processo, né? Sim. Eles passam porque a Josi, ela compartilhou com a gente, né? Sim. Que ela tinha uma bateria de sessões para fazer e de repente no meio desse tratamento o médico falou, agora não vai precisar mais porque parece que sumiu tudo aí. Sim, o médico nos avalia constantemente para isso. E na verdade a previsão para mim é terminar em dezembro. Então por conta da cirurgia ter sido muito bem sucedida, ou seja, não ficou resto de nada lá. Cancerígeno. Quem sabe, então, vem uma notícia de Natal aí, né? Isso. Então, ele falou, vai na tua força, e a quimioterapia é justamente para matar as células negativas que ficam. Então, ele falou que é necessário, eu não podia desligar você sem passar pela quimio, porque aí eu vou estar sendo um antiprofissional. Eu preciso fazer a quimio para garantir. Então, eu tenho certeza que vai chegar em dezembro e eu vou receber essa notícia. Notícias boas, né? Em nome de Jesus. A gente já está caminhando aqui para os finalmente, né? Sim. E queria só que você desse um spoiler rapidinho aí, que você foi uma pessoa assim bem ativa no nosso município, né? No Conselho Tutelar, mas isso a gente marca um outro podcast para você compartilhar as experiências de conselheiro. Estou disponível. Né? Inclusive, né? Eu quero deixar aqui em público, né? Que eu e a minha família nós apoiamos o Lincoln nessa última candidatura para conselheiro tutelar. Estou muito grato. A gente saiu do nosso almoço e aí o Orlando falou, não, vamos lá. Fomos bater lá na Vila Vitória, porque a gente achou que o colégio era lá. E aí ele falou, não é aqui, o colégio é lá na frente da Igreja 100, lá, vamos voltar. Aí Jainir estava lá, né, na porta da sala. E a gente foi lá para dar o nosso voto de confiança, porque a gente conhece, né, o teu trabalho de tantos anos, né? Sempre muito ativo. Orlando como polícia, também já acompanhou você também em trabalhos, né, do conselho. Sim. E como é que tá essa parte aí? Você tá afastado? Então, primeiro agradecer, né, a vocês, a tua família e todos que sempre me apoiaram esse tempo todo, até a tua filha, né, porque eu soube que era o primeiro voto dela, é verdade. Ficou honrado com isso. Né? E dizer que assim, eu estou afastado do Conselho Tutelar para o tratamento, mas esse mandato encerra no dia 10 de janeiro, né? Como foi feita uma nova eleição, eu fiquei de suplente. Então pode ser que eu ainda cubra a férias de alguém ou alguma coisa, alguma situação que está nas mãos de Deus, né? Deus sabe de tudo, se voltar. Sim. Mas também, se não for assim, Gisele, eu continuo também com a minha consultoria, né? Que eu dou palestras e tal. Eu presto serviço para uma empresa chamada Invictus Consultoria de Registro, né? Existem outras propostas de emprego já para mim que já surgiram, né? Um seletivo que eu vou fazer também. Então eu sei que Deus, né, como eu disse na publicação, já está sorrindo para mim com várias possibilidades. E eu vou, a partir de janeiro, que eu acredito que em nome de Jesus eu vou receber essa notícia da cura completa, tratamento completo em dezembro. Em janeiro ou fevereiro eu volte a trabalhar. E eu vou estar trabalhando com alguma coisa na área, certamente, porque eu já estou vendo que já surgiu propostas na área para mim. Então eu vou estar ligado ainda com essa questão da infância e adolescência, porque é algo que eu fiz de coração. Só dando esse spoiler rápido mesmo, eu entrei no conselho por causa da pastoral da juventude da Igreja Católica. Lá meu nome cresceu, conforme eu falei, e ganhei minha primeira eleição lá em 1999, a primeira eleição. De lá para cá, ou seja, eu fui conselheiro esse tempo todo. É isso que eu ia te perguntar. Né? Você foi um dos conselheiros assim que repetiu mais vezes em... Sim, eu sou o único conselheiro que tem 5 mandatos, né? A colega que se aproximou de mim foi a conselheira Sônia, que tem 4 mandatos e meio, que também tem bastante história, porque ela cobriu a Solange num período que a Solange estava saindo do conselho, então ela pegou o mandato dela na metade. E eu tenho 5 mandatos, são 16 anos de trabalho só de conselho tutelar, mais 4 anos de CREAS, que também trabalha com violências, crianças e adolescentes, então são praticamente 20 anos atuando só na área da infância e da adolescência. Então, se alguém precisar de palestras que fale desse assunto, o Lincoln Carvalho é a pessoa certa. Pode me procurar, tá? Não se preocupe com valores, né? Porque muitos trabalhos eu faço gratuitamente também, porque é por missão, por algo que eu acredito ser uma missão que Deus me deu. Então, uso todo o meu know-how, a minha experiência, né? Frisando que eu estudei muito para ter a performance que hoje eu consigo ter com a graça de Deus. Eu sou assistente social de formação, né? Fiz a minha faculdade de serviço social. Sou consultor, como eu disse também.
fiz cursos para isso, né? Participei do Prêmio Inovare da Rede Globo já, concorrendo também no prêmio com uma prática de divulgar criança e adolescente a pessoas na região do Vale. Na época foi uma prática que eu fiz inovadora na época, com alguns temas e forma de falar diferente. Ganhei alguns dos prêmios aí também em várias cidades que eu participei, tenho amizade de muita gente da área. Atualmente eu também sou coordenador do Fórum Regional de Conselheiros Tutelares do Vale do Ribeira, né? Possivelmente eu vá continuar, não sei, a gente vai conversar sobre isso ainda. Né? São 5 coordenadores, eu sou um dos 5, né? São de cidades diferentes, eu sou o único de Cajati. Enfim, então sei que Deus é comigo e tem muita coisa boa para acontecer e eu vou continuar nessa área aí. Olha, né? Eu espero em Deus que você possa voltar aqui. Amém. Né? Que foi uma porta que Jesus abriu para o Vale, Sim. não só para o Vale, né? Sim. Ter uma empresa como essa, você teve a oportunidade de adentrar aqui e conhecer. Sim. Né? Sim. Eu costumo dizer que Deus abriu essa porta para a gente poder levar as histórias. Sim. E eu creio sim na sua história de superação, de cura, né? E de vitória. E a gente vai voltar para falar mais de conselheiro tutelar, para contar as experiências, sim, sim. Né? Das nights, mas cuidando dos jovens e adolescentes. E contar o teu testemunho, assim como a Josi. A gente trouxe ela para ela dar o testemunho da vitória, né? Dessa luta contra o câncer. E aproveitar, te parabenizar justamente nesse mês de conscientização por essa maneira que você tem encarado, né? De frente, né? Não encarou como um bicho-papão, mas com essa força de vontade mesmo de ser curado. Sim. Que Jesus realmente te alcance e que te dê esse presente de Natal. É o Amém. desejo do meu coração. Amém. Vou deixar aqui, acho que você já assistiu, né, nos nossos podcasts. Eu sou... esse troféuzinho aqui, que é um mimo da nossa produção para você. Sim. Que fala lá em Romanos 12, né? É a pura palavra de Deus, né? Que é o presente que eu quero te deixar nessa noite. É o meu presente, é essa palavra de Romanos 12, 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. E hoje foi o dia de honrar você, a sua vida, a sua história. Que essa história possa transpassar barreiras de estados, de países, e que essa sua garra, essa força de vontade possa encorajar pessoas que de repente não tenham a mesma força que você, que não encararam da mesma forma, né? Que estão aí de repente, agora minha vida acabou. Fui diagnosticado com um câncer, né? Isso. Então, que a sua história seja... Eu tô me arrepiando só de pensar. Que a sua história seja de inspiração para muitos que nos assistem. Amém. Amém. Isso aqui você guarda lá na tua casa. Vou guardar no lugar de destaque lá. Aí você vai lembrar de quando você esteve aqui. Sim, sim. E é uma honra para a gente poder ter te recebido e contado, né? Momentos de alegria, mas os momentos de não tão alegres que você passou. Sucesso, tá? Eu só tenho a agradecer, sabe? O podcast de vocês é incrível, fantástico. Eu sou um cara que assiste também, além de estar vindo aqui. Né? Não imaginava que eu pudesse também estar do outro lado aqui. Só tenho a agradecer e deixar essa palavra para todo mundo mesmo. Perseverem, perseverem. Deus é com vocês. Quando vocês receberem uma notícia difícil na vida de vocês, não olhem para aquilo que vocês sabem apenas da vida ou para aquilo que as pessoas humanas iguais a nós falam. Olhem para Deus. Coloquem toda a sua fé, toda a sua esperança em Deus, porque Ele sim tem o milagre e tem o impossível para nós. É nele, somente nele que buscamos. Tá bom? Toda a honra, toda a glória seja dada a Jesus Cristo. Obrigado a todo mundo de coração. Você que chegou até aqui, você pode nos acompanhar na íntegra através do YouTube e Spotify e também nas demais plataformas digitais.